511. Atitude. Depois de algumas negociações, Leylin e Isaac finalmente chegaram a um acordo. O clã Oakheart arcaria com o fardo de construir uma torre Magus nível Estrela da Manhã, além de fornecer a ele todos os recursos para um portão astral. Em troca, Leylin garantiu que nunca divulgaria informações sobre os insetos da poeira estelar de qualquer forma ou forma. Os dois até fizeram um juramento, sob o olho do julgamento, que foi a pedido do rei da Montanha Azure. No entanto, ele não percebeu o olhar de zombaria nos olhos de Leylin. Depois disso, Leylin fez Isaac narrar os detalhes do ataque do exército aliado ao clã Ouroboros do começo ao fim. Depois de receber esta informação, suas sobrancelhas franziram. Relâmpago de Júpiter. Depois de mandar Isaac embora, Leylin meio que se deitou no sofá, massageando a testa e mergulhando em pensamentos profundos. Nunca esperei que fossem eles. Porque um arrogante Magus da Lua Radiante teria algum interesse no clã Ouroboros? Antes que Gilbert e os outros reaparecessem, ninguém seria capaz de lhe dar uma resposta. O próprio Leylin só podia fazer suposições malucas. Ponto. A maioria dos emissários ainda não havia partido após o término da cerimônia, quando ocorreu outro evento monumental. O bruxo Estrela da Manhã, Duque Leylin, anunciou seu noivado com a líder da família Serpente de Sangue, Freya. Bloodline e Warlocks geralmente eram muito exigentes quando se tratava de escolher parceiros. Isso afetaria a transmissão de linhagens e determinaria a ascensão ou queda de uma família. O noivado de um feiticeiro Estrela da Manhã implicava que o novo sangue Kemoin se espalharia, formando outra família formidável. Embora houvesse apenas duas pessoas na família, Leylin e sua noiva, ninguém poderia negar a força de uma família com um Warlock Estrela da Manhã dentro. Com base em alguns rumores fracos, a linhagem do Duque Leylin era incrivelmente pura e talvez até superasse a dos outros 3 feiticeiros da Estrela da Manhã. Sua noiva também era de uma família de prestígio Kemoin, e sua linhagem era pura. Os emissários e Warlocks podem imaginar uma família Kemoin excepcionalmente poderosa subindo ao poder no clã Ouroboros. Embora estivessem xingando por dentro, todos esses emissários pareciam exultantes com o noivado de Leylin e deram suas bênçãos sinceras a eles. Somente após o término da cerimônia de noivado, os emissários das múltiplas organizações deixaram o pântano da fosforescência. Eles tinham visto muito nesta celebração e cerimônia e precisavam relatar a seus mestres. Leylin pôde finalmente relaxar, lidando com alguns trabalhos diversos. Tua graça. No caminho, muitos feiticeiros se desviaram ao vê-lo de longe, curvando-se para ele do lado da estrada. A expressão de Leylin permaneceu solene. No máximo, ele enviou um aceno de reconhecimento na direção dos Warlocks de alto escalão, seus movimentos revelando dignidade sem limites. Seu status no clã Ouroboros fez com que ele pudesse se mover sem obstruções. Dirigiu-se a um edifício que parecia uma colmeia, formado por inúmeros laboratórios gigantes. Esta era a sede do departamento técnico. Ao perceber a chegada de Leylin, houve uma agitação na entrada. Chad, que usava óculos, foi escoltado por Warlocks vestindo grandes vestidos brancos enquanto dava as boas-vindas a Leylin. Isso o fez sentir como se tivesse retornado aos centros de pesquisa em seu mundo anterior. Tua graça. Chad curvou-se respeitosamente. Ele estava extremamente grato a Leylin. Se não fosse por seu avanço, o clã Ouroboros provavelmente teria sido destruído. Milímetros. Traga-me para o portão astral. Leylin disse indiferentemente após um aceno de cabeça. Ele então seguiu Chad enquanto eles se aprofundavam. Depois de passar pelas camadas de isolamento e formações de feitiços de detecção, Chad trouxe Leylin diante de um portão formado inteiramente por pedras astrais. O portão inteiro emanava um brilho estrelado. A camada mais interna, na verdade, possuía uma superfície pedregosa e havia várias runas brilhantes flutuando acima da superfície do portão de pedra. Este é o portão astral de Loriman. Nós o mudamos para cá. Chad suspirou enquanto tirava os óculos. Determinamos através de vários experimentos que não há problema com o portão em si. No entanto, houve uma interferência desconhecida que nos impediu de localizar as coordenadas, dificultando ainda mais a segunda tentativa de encontrar as coordenadas. Que nível de poder você acha que é necessário para que isso aconteça? Os olhos de Leylin brilharam quando ele perguntou. Receio. O temperamento de Chad combinava perfeitamente com a pesquisa. Ele explicou as coisas como elas eram e não rodeios. Apenas a interferência de um Magus do Reino da Lua Radiante pode fazer com
Que os três anciãos cometam um erro de julgamento. Reino da Lua Radiante. Um ótimo magus de nível 5. No momento em que as palavras saíram da boca de Chad, todos os demais pesquisadores tremeram, evidentemente se sentindo fracos. Apenas um Morningstar Magus foi o suficiente para o clã Ouroboros estar prestes a ser destruído pelas forças aliadas. E se um Radiante Moon Magus fizesse o trabalho, sozinho? O futuro sombrio imediatamente fez com que esses feiticeiros de alto escalão tremessem de medo. Não seja tão negativo. Lei Lin deu um tapinha no ombro de Chad. Concentre-se apenas em salvar Mentor e os outros. Você deve trabalhar duro nisso. Entendido, Vossa Graça. Uma pitada de vergonha apareceu na expressão de Chad enquanto ele abaixava a cabeça respeitosamente. Inicialmente, ele se gabou corajosamente de que poderia encontrar as coordenadas em 5 dias. No entanto, múltiplos daquele período de tempo se passaram e ele ainda não havia determinado em qual mundo Gilbert e os outros estavam presos. Toda vez que ele estava prestes a encontrar as coordenadas, ele seria obstruído por uma turbulência espacial frenética, impedindo de encontrar a localização real. Se houvesse a menor discrepância nas coordenadas, as duas áreas poderiam estar a milhões de quilômetros uma da outra, sendo dois mundos separados. Com problemas internos e externos, os Warlocks definitivamente não ousariam que Lei Lin corresse o risco. Além disso, eles não tinham ideia se Lei Lin iria ouvi-los. Na verdade, mesmo que eles tivessem determinado em qual mundo Gilbert e o resto estavam perdidos, Lei Lin poderia não ajudá-los. Já que eles já haviam determinado que o outro mundo era uma armadilha armada por um Radiante Moon Magus, como ele poderia entrar como um cordeiro no matadouro? Lei Lin não era tão altruísta a ponto de correr esse risco. Eu deveria encontrar uma chance e cuidar daqueles Warlocks. Lei Lin tocou o queixo, os olhos brilhando com uma luz perigosa. Aqueles que o incitaram das sombras para salvar os anciões não eram mais ninguém, mas os muitos descendentes e alunos dos 3 feiticeiros da Estrela da Manhã. Claro, eles não ousaram pedir nada de Lei Lin abertamente, mas enquanto não houvesse evidência, eles foram ousados em suas discussões. No caso de Gilbert, Lei Lin era um deles e, portanto, eles tinham menos reclamações. Com Emma, Frey era uma mediadora elas eram menos impacientes. Apenas os alunos e a família do outro Morningstar Warlock o pressionaram, e Lei Lin estava se preparando para fazer uso deles. Ele não era santo e não salvaria os outros e depois abriria mão de seu poder para ser compartilhado. E, no entanto, Gilbert era seu mentor e havia lhe ensinado muito. Assim ele o salvaria, mas agora não era a hora. Lei Lin estava confiante de que, com um pouco mais de tempo, poderia estabelecer sua própria autoridade e espalhar sua influência. Quando as 3 estrelas da manhã voltassem, elas não seriam capazes de afetar seu status. Portanto, ele teve que aproveitar esse tempo. Embora ele pudesse usar sua força e forçar tudo, Lei Lin não queria acabar com um clã Ouroboros que estava dividido. O relatório de Chad foi exatamente do seu agrado. Dessa forma, não era porque ele não estava se esforçando o suficiente, mas sim por falta de informação e não tinha como fazer isso. Lei Lin há muito havia determinado secretamente suas coordenadas. Mas, para seus próprios propósitos, ele manteve silêncio até agora. Após consolar Chad e os demais integrantes do departamento técnico, Lei Lin voltou ao seu castelo. Ali, 2 preciosos convidados precisavam ser atendidos. Lord Paul, Lord Philip, desculpem a longa espera. Lei Lin pediu desculpas aos 2 feiticeiros da Estrela da Manhã. Depois que as outras organizações partiram, esses 2 emissários ficaram para trás por algum motivo desconhecido. Como eles eram Estrelas da Manhã, isso também era bom para o clã Ouroboros, e era por isso que Lei Lin não tinha reclamações e os recebia tão bem. Também acabamos de chegar. Duque Lei Lin deve ter investigado minuciosamente, certo? Paul sorriu, os olhos redondos na cabeça de polvo aparentemente capazes de ver a alma do Lei Lin. Sim, relâmpago de Júpiter. Eles foram longe demais. Lei Lin cerrou os punhos, o rosto ficando vermelho e mostrando sua raiva. Através da investigação do departamento de Shadowsnack, bem como da história do Rei da Montanha Azure, ele confirmou que o relâmpago de Júpiter estava por trás disso. Nesse caso, ele não rejeitaria as boas intenções desses 2 feiticeiros da Estrela da Manhã. Vou ser franco com você. Aquele magus da lua radiante do relâmpago de Júpiter tem achado uma monstruosidade para nós, Warlocks da linhagem sanguínea,
e causado conflitos com o sindicato. Até as organizações que nos apoiam estão em guerra fria com eles, disse Felipe. O lobisomem corpulento sorriu ironicamente. Lei Lin entendeu vagamente o significado deles. As intenções desses bruxos do círculo espiritual e do covil do lobo do vento eram buscar ajuda externa. No entanto, ele definitivamente não os rejeitaria. Radiante e Moon Magi não eram existências com as quais ele poderia lidar ainda. Se ele pudesse puxar alguém para lutar contra eles, a pressão sobre ele seria um pouco menor. Por esta razão, Lei Lin não pareceu hesitar ao exclamar: se precisar de mim para alguma coisa, é só dizer. Enquanto isso foi o que ele disse, Lei Lin não seria tão estúpido a ponto de correr para a linha de frente sem nenhum benefício. Paul e Felipe trocaram um olhar e viam a alegria nos olhos um do outro. Não importa o que fosse, a atitude de Lei Lin significava que essa viagem não havia sido feita em vão. 512. Revitalização da linhagem. Claro, esperamos que você possa formar uma aliança conosco. Desejamos enfrentar o relâmpago de Júpiter juntos. Felipe interrompeu: com seu status atual de duque, você pode definitivamente representar o clã Ouroboros. Isso. Eu preciso pensar sobre isso, afinal, há muitos idosos que eu preciso pacificar. Quando se tratava de negócios adequados, Lei Lin parecia recuar. Paul silenciosamente amaldiçoou Felipe por ser muito apressado, e também Lei Lin, por não estar disposto a ser mais aberto até que visse benefícios. Ele apenas continuou sorrindo, o que já era bastante difícil com sua cara de polvo. Duque Lei Lin, você ainda não sabe disso, não é? Nós, Warlocks Morningstar, organizamos uma reunião de vez em quando, onde todos irão trocar informações. Às vezes, até temos reuniões comerciais. Esta reunião é apenas para Warlocks de linhagem, que devem estar pelo menos no nível Morningstar. Alguém ainda precisa atestar por eles. Alguns anciãos do Spirit Circle e o Índio Wallflare também comparecerão. Que tal continuarmos a discussão lá? Reunião? Uma reunião entre os feiticeiros da Estrela da Manhã ainda era muito atraente para Lei Lin. Além disso, ele não estava preocupado que sua saída do clã Ouroboros pudesse causar algum dano a eles. Para ser franco, a segurança do clã Ouroboros dependia dele. Enquanto ele estivesse bem, estaria bem fortificado, mesmo que não houvesse ninguém aqui para protegê-los. Se algo acontecesse com ele, os exércitos aliados destruiriam imediatamente o local. Na verdade, se ele conseguisse escapar do quartel-general sem ser visto, isso colocaria seus inimigos sob muita pressão. Com isso em mente, Lei Lin respondeu: claro. Quando chegar a hora, por favor, avise-me. Vendo Lei Lin concordar, Paul soltou um longo suspiro de alívio antes de rir em resposta. Tenho certeza de que nossos outros camaradas estão ansiosos para ver um jovem promissor como você. Parecia que esta reunião era um pequeno círculo onde os Warlocks da linhagem interagiam. Observando sua expressão, Lei Lin acenou com a cabeça e começou a antecipar a reunião com mais fervor. Já que tudo estava resolvido, Paul e Felipe não tinham motivos para ficar mais tempo. Eles escolheram partir. Com o quão apressados eles pareciam, Spirit Circle e o Índio Wallflare provavelmente caíram em tempos difíceis. Como impedimentos importantes, eles não seriam capazes de espremer o tempo para comparecer se não fosse pela cerimônia de Lei Lin. Somos ricos, meu senhor. Dentro do salão, os olhos de Parker brilharam enquanto ele olhava para o livro de contas em suas mãos. Apenas os presentes das outras organizações são equivalentes a dezenas de feudos. Mas é claro, você só ascende ao Reino Estrela da Manhã uma vez. E é um bom momento para outras organizações estabelecerem bons relacionamentos com eles. Embora Lei Lin parecesse tão calmo quanto um poço antigo e não utilizado, ele estava realmente muito feliz. Ele apenas o manteve. Ao mesmo tempo, ele ganhou uma melhor compreensão do grande status dos magos Estrela da Manhã mantidos no continente central. O poder destrutivo de uma arte arcana Estrela da Manhã era alto demais. Se um Magus Estrela da Manhã abandonasse todos os escrúpulos e agisse como desejasse, a geografia de todo o continente central seria destruída. Radiante Moon, e até mesmo Breaking Dawn Magi lamentariam o dano causado. Como resultado, toda vez que uma Estrela da Manhã surgia, todos expressavam sua boa vontade, e pretendiam manter boas relações uns com os outros. Eram ações a que grandes organizações estavam acostumadas. No momento em que entrei neste reino, tudo mudou. Lei Lin suspirou para si mesmo, o olhar em seus olhos ainda mais intenso.
Como seria o cenário depois das fileiras da lua radiante ou do trono de amanhecer? Aos seus olhos, o posto 4 estava longe do limite. Seus objetivos estavam em picos mais altos, e ele não prestou atenção nem mesmo aos grilhões de sua linhagem que incomodaram os Sualocs por muitos anos. Claro, ele poderia ignorar suas opiniões ao criar estratégias, mas as táticas precisavam ser feitas corretamente. Por isso, ele mandou Parker embora e ordenou que todos os seus presentes fossem guardados. Depois de entregar os itens importantes, Lei Lin voltou ao seu laboratório. Ele era agora o maior poder do clã Ouroboros e podia mobilizar todos os recursos. O laboratório que ele usava era o melhor que eles tinham, geralmente reservado para Gilbert e os outros dois. Esta foi apenas mais uma das muitas vantagens. Isso não era tudo. O tesouro do clã Ouroboros estava completamente aberto para ele, e os tesouros acumulados ao longo de milhares de anos por uma organização de grande escala como esta fizeram os olhos de Lei Lin ficarem verdes de inveja. A primeira coisa que fez foi pegar uma pilha de pedras astrais e guardá-las em sua bolsa espacial. Embora o clã Oakheart tivesse concordado em construir um portal astral para ele, era melhor ter mais pedras astrais de reserva. Afinal, passar por planos exigia o uso de pedras astrais, por isso eram tão valorizadas. Eles sempre foram um recurso de classe estratégica. BIP. Verificando a identidade. Bem-vindo, Duque Lelin Fallier. Depois de passar pelo rigoroso sistema de detecção de aura e numerosos procedimentos de desinfecção, Lei Lin finalmente se deteve em uma sala aparentemente fundida inteiramente em cristal. Os cristais translúcidos emitiam uma bela luz, e a área era imaculada incrivelmente brilhante. Vendo os dados fornecidos pelo AI-chip, Lei Lin não pôde deixar de suspirar. Embora a configuração de força seja diferente, em termos de desinfecção e poeira, ela pode obter o mesmo efeito. Tal ambiente era extremamente semelhante aos laboratórios estéreis de seu mundo anterior. Magos antigos não eram tolos, então como eles não teriam notado os efeitos que os germes afins poderiam ter na pesquisa? Mesmo sem métodos científicos, eles poderiam usar magia para obter o mesmo efeito. Dentro de um recipiente de vidro gigante no coração do laboratório, uma espada quebrada estava encharcada em um líquido verde translúcido. Esta era a mesma lâmina que continha a linhagem do Filho do Sol e a técnica de meditação Asa do Sol. Numerosas bolhas de ar transparentes podiam ser vistas surgindo da lâmina opaca cheia de buracos, e apenas a área com o sangue brilhava intensamente. Ele já havia registrado todas as informações sobre a Asa do Sol através de seu AI-chip. A única coisa que restava de valor era o sangue, que ele ainda não havia extraído. O sangue dourado era como uma luz quente enquanto crescia lentamente na espada, de alguma forma movendo-se automaticamente, como se estivesse respirando. Como esperado do sangue deixado por uma criatura de nível 6. Mesmo que toda sua vitalidade tenha sido perdida, uma leve simulação do mundo externo permitiu que ele recuperasse seu instinto. Lei Lin estava cheio de elogios. O filho do antigo sol estava no auge de amanhecer e era uma existência que ele só podia admirar. Apenas uma única gota de sangue poderia se multiplicar, o suficiente para formar vida. Se colocasse sua marca espiritual dentro, um ser antigo todo-poderoso poderia definitivamente reviver a partir de apenas uma gota de sangue. A linhagem do Filho do Sol era tão aterrorizante. Claro, confirmada pela avaliação de mestres de alto nível, a linhagem do Filho do Sol na lâmina há muito havia perdido sua vitalidade e era impossível de estimular. Esse movimento respiratório foi apenas uma reação instintiva e não uma demonstração de renascimento total. Se a linhagem do Filho do Sol pudesse ser usada, a espada quebrada não teria sido vendida por um preço tão baixo. Mesmo que o rei da Montanha Azure, Zack, tivesse que brigar com Cyril por causa disso, ele definitivamente usaria a força para manter a linhagem. No entanto, para Lei Lin, que era especialista em experimentos de linhagens antigas e tinha o suporte do AI-chip, não era uma tarefa impossível estimular o renascimento da linhagem. Ele agora estava olhando para a espada quebrada no recipiente de vidro, um olhar de satisfação aparecendo em seu rosto. A restauração está indo muito bem. Posso começar a segunda fase. Ele, que adquiriu os dados de pesquisa da organização Kicksand, compreendeu a melhor tecnologia da era antiga. Isso naturalmente incluía muitos métodos para restaurar linhagens. Naquela época, devido à falta de força, ele não conseguia exibir todas as suas habilidades. Muitos dos métodos exigiam a coordenação da força da alma, e Lei Lin,
que estava apenas no nível 3 da época, estaria trabalhando em vão. Agora, no entanto, isso não era mais um problema. Teia da alma. Fios de força da alma negra trouxeram consigo um brilho simples quando dispararam entre as sobrancelhas de Lelin, formando uma estrutura semelhante a uma teia que desapareceu na solução verde. Grandes quantidades de runas finas com funções desconhecidas emergiram da teia fina. A teia da alma parecia não ter efeitos na espada quebrada e foi direto para a lâmina. No entanto, o sangue dourado parecia ser atraído, reunindo-se nele. Minutos depois, todo o sangue da espada quebrada foi transferido para a teia da alma, fazendo com que ela se tornasse dourada. Golu. Golu. Quando o último fio de brilho dourado deixou a lâmina, o metal imediatamente se corroeu até o nada na solução verde, não deixando nenhum resíduo para trás. Foi feito apenas com os materiais mais simples. Somente por causa da vontade do filho do Sol ela foi preservada por mais de 10.000 anos. No momento em que o sangue é removido, ele volta instantaneamente à sua forma original. Os olhos de Lelin brilharam, não mais focados na espada. Toda a sua atenção estava focada na teia da alma, enquanto ele manipulava a teia dourada para flutuar para outra grande piscina de procriação. Inúmeros peixes, compridos parecidos com botias, colocaram suas cabeças para fora da poça amarela escura, bolhas translúcidas sendo cuspidas de seus lábios. Estes eram botias sugadores de sangue e eram criaturas de linhagem raramente vistas. Todas as reservas do clã Ouroboros foram armazenadas aqui. Vai! Lelin controlou a teia da alma até que ela estivesse no topo da piscina. Gota a gota, o líquido dourado caiu, sendo devorado por incontáveis boias sugadoras de sangue que tentavam superar umas às outras. A água espirrou por toda parte na piscina de Kyutiv e Lelin observou as mudanças das botias sem piscar. Fios dourados surgiram dos estômagos dessas botias sugadoras de sangue. Então, seus olhos reviraram e eles começaram a flutuar na piscina. A linhagem de uma criatura de nível 6 é muito poderosa para esses botias. Lelin balançou a cabeça, mas não interrompeu o experimento. 513, Estrela da Manhã Torre-Magus. Fios de brilho dourado emanaram das carcaças dos botias sugadores de sangue e foram engolidos por outros botias que não conseguiram obter o sangue da primeira vez. Este processo foi repetido à medida que as botias morriam. Lelin assistia sem expressão. Depois de 3 rodadas, onde as botias sugadoras de sangue podiam aguentar por mais tempo e não morrer imediatamente, a linhagem dourada parecia ter se tornado mais reservada e inocente. Parece que posso continuar. Uma expressão de empolgação apareceu em seu rosto. Enquanto isso fosse bem sucedido, havia esperança de estimular o renascimento da linhagem do Filho do Sol. Mantenha esse processo e garanta que não haja menos de 20 botias sugadoras de sangue na piscina de cultivo, Lelin ordenou ao gênio espiritual. Lelin sabia que isso levaria muito tempo. Depois de observar por mais algum tempo, ele deixou o laboratório e foi para seu castelo. Ele agora tinha muitas tarefas para dirigir e, embora problemática, era a melhor maneira de exercer sua autoridade. Embora todos os alunos e famílias sob os cuidados dos feiticeiros da Estrela da Manhã esperassem que Lelin agisse o mais rápido possível e resgatasse seus mentores e líderes familiares, eles não ousaram exibir seus desejos abertamente. Eles também estavam com muito medo de contradizer Lelin, todos fazendo o que lhes era pedido com o melhor de suas habilidades. Mesmo quando Lelin pegou todas as pedras astrais armazenadas, elas não disseram uma palavra. Era preciso dizer que esses feiticeiros conheciam seu lugar. Mesmo assim, Lelin não se incomodou em discutir com eles sobre assuntos triviais. Além disso, com sua força atual ainda inadequada para lidar com o relâmpago de Júpiter e os magos da Lua Radiante, ele precisava salvar os duques primeiro para aumentar a força que eles tinham ao seu lado. A questão de quando isso aconteceria, dependeria dele. Não se tratava apenas de ganhar poder no clã Ouroboros, mas também de evitar a armadilha armada para eles. Se 3 feiticeiros da Estrela da Manhã pudessem desaparecer, Lelin não seria um problema. Lelin estava bem ciente desse fato, e foi por isso que ele não ousou fazer um movimento até que entendesse a situação. Vossa Graça, há uma magus feminina afirmando ser da Azuri, Montaigne City aqui. Também. Faz álcool e curvou-se, sem nenhum de seus ânimos de antes. A humildade havia tomado aquele lugar. Desde que Lelin saiu de seu cultivo isolado, ele manteve essa atitude. Ele até foi o primeiro a ficar do lado de Lelin, e Lelin dependia muito dele. Também o que? Lelin achou a perplexidade em seu rosto risível.
Ela também disse. Ela está aqui para ajudar meu Lorde a construir uma torre Magus. Azure Mountain City costumava ser o inimigo do clã Ouroboros. No entanto, eles agora estavam tentando entrar nos bons livros de Lei Lin. Faisal viveu por mais de 600 anos, mas mesmo ele raramente se deparou com tal situação, o que o deixou confuso. Nesse caso, não preciso vê-la. Ajude-me a escolher um bom local na sede. Minha torre Magus será erguida lá. Isso já havia sido decidido com o rei da Montanha Azure, e ele estava apenas cumprindo o acordo. Lei Lin não deu muita atenção a esses assuntos e acenou com os braços, mandando Faisal embora. A razão pela qual ele não construiu a Torre Magus no quartel-general originalmente foi porque ele estava com medo de ser usado. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Era ele quem mandava os outros trabalharem, e ninguém vinha incomodá-lo. Lei Lin naturalmente queria que a Torre Magus estivesse localizada na sede agora. O que há de errado? Lei Lin perguntou a Faisal que estava no mesmo lugar, os olhos cheios de emoções confusas. Embora fossem apenas algumas palavras simples, Faisal sentiu um suor frio escorrendo pela espinha. Lei Lin agora não era mais um marquês sobre o qual ele tinha jurisdição, mas um grande ancião. Ele era a autoridade máxima, o comandante de todo o clã Ouroboros, um feiticeiro estrela da manhã. Cada um de seus títulos era como uma enorme montanha pesando no coração de Faisal. Quando todas essas identidades se reuniam em uma pessoa, essa pessoa era alguém que ele definitivamente precisava admirar. É tipo isso. Tua graça. Minha família, as famílias Doz e Oka, e as outras, estão todas dispostas a contribuir para a Torre Magus de meu Lorde. Faisal cerrou os dentes e falou em voz baixa. De sua perspectiva, parecia que Lei Lin havia aceitado ofertas de forasteiros, o que era um sinal muito perigoso. Isso significava que ele havia perdido toda a confiança em todos esses nobres de linhagem tradicionais e conhecidos, o que era absolutamente inaceitável. Com esse pensamento, ele não pôde deixar de começar a censurar seus próprios aliados. Embora salvar os anciãos fosse extremamente importante, eles não podiam ser tão apressados. Como esperado, resultou nesse resultado terrível. Faisal não pôde deixar de começar a invejar a família da Serpente de Sangue. Enquanto Freya ainda estivesse por perto, o relacionamento de Lei Lin com eles era seguro. Houve até rumores de que Lei Lin teria um filho herdando a posição de Marquês da Serpente de Sangue, o que imediatamente resultou na inveja de várias famílias de linhagem. A linhagem de um feiticeiro estrela da manhã, e especialmente a de Lei Lin, que era incrivelmente talentosa. Dizia-se que sua linhagem era extremamente pura e algo que muitas famílias de linhagem não ousavam ter. No entanto, a família da Serpente de Sangue conseguiu isso tão facilmente. Parecia que nas próximas centenas de anos, a família da Serpente de Sangue definitivamente aumentaria acentuadamente. Claro, seria sob a liderança da família Farlier. Pensando nisso, Faisal não pôde deixar de suspirar por dentro, ao mesmo tempo em que começava a se perguntar se havia feiticeiras como Freya em sua própria família. Bom, vai e discuta, com Azure Mountain City. Como havia pessoas com pressa para enviar dinheiro para ele, Lei Lin obviamente aceitou. Com a cooperação de tantas famílias, sua Torre Magus seria construída mais rapidamente e sua qualidade poderia até aumentar. Porque ele teria algo contra isso. Observando Faisal recuar com tanto medo, Lei Lin não pôde deixar de rir. Só tentando consertar relacionamentos agora. Como o velho astuto Lei Lin não sabia o que estava pensando. Ele nunca teve planos de ter nada a ver com essas famílias, e essa era a situação. Essa vida pacífica continuou por alguns meses. Nesses poucos meses, os arredores do clã Ouroboros estavam calmos. Ele tinha as poucas regiões-chave do pântano da fosforescência na palma da mão, enquanto as forças aliadas pareciam ter algumas preocupações. Com ambos os lados mostrando contenção, a região recuperou completamente sua paz e os incêndios da guerra pareciam ter sido apagados. No entanto, apenas os magos que viam as coisas a longo prazo podiam ver as correntes sob esta superfície calma. Na sede do clã Ouroboros, Warlock City, uma gigantesca e inspiradora Magus Tower foi construída lentamente, cheia de dignidade. Muitos feiticeiros e magos de alto escalão estavam todos reunidos em torno da torre cuja estrutura havia acabado de ser concluída e começaram a trabalhar nos detalhes. Cada Warlock de escalão inferior se curvaria levemente ao passar, os olhos cheios de reverência enquanto olhavam para a torre do Magus. Esta era a Torre Magus da Estrela da Manhã,
Onde reside o orgulho deles, do feiticeiro da estrela da manhã, Leyline Farlier, tua graça. O corpo principal da Magus Tower foi concluído e também foi conectado com os núcleos de todas as outras Magus Tower na sede. Ele tem a mais alta autoridade. Faisal tentou bajular enquanto falava, enquanto Leyline tinha as mãos atrás das costas, observando sua própria Torre Magus com interesse. Comparado com a Torre Magus que ele mesmo havia construído, o consumo de recursos desta estrela da manhã era assustador. Pode-se dizer que o preço não pode ser medido em cristais mágicos. Se não fosse por aproveitar as enormes reservas do Azure Mountain King, bem como as generosas ofertas das antigas famílias de linhagem, isso não teria tanto sucesso. Quanto tempo mais vamos precisar? Leyline observou os magos que pareciam formigas flutuando nas laterais da Torre Magus, numerosas, runas brilhando em suas mãos e entrando na Torre Magus. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Havia alguém que ele conhecia entre os que trabalhavam na torre. Era o anfitrião que ele tinha visto no leilão da Montanha Azure. No entanto, Leyline não tinha a intenção de ir ao encontro do referido. Ele agora tinha um status diferente e não havia nada a dizer, mesmo que ele fosse para lá. Faisal pegou um lenço branco e enxugou o suor frio antes de falar. O corpo principal da Torre Magus é a parte mais fácil de construir. Enquanto houver materiais suficientes, o trabalho será concluído rapidamente. No entanto, a incorporação das formações de feitiço e, especialmente, a construção dos reservatórios de energia, bem como o design do gênio da torre, precisam ser feitos por você pessoalmente. Apenas a preparação para isso levará 10 anos, e isso é o mais rápido. Como eu esperava. Os raios azuis desapareceram e os olhos de Leyline voltaram ao preto, parecendo quentes. Vou ficar fora por um tempo. Cuide dos assuntos na sede com Freya e Parker. Se houver grandes questões, a maioria decide. Embora impressões secretas pudessem ser usadas para comunicação, elas não se estendiam a uma área ampla e podiam ser facilmente interceptadas e ouvidas, ou mesmo usadas para determinar locais. Portanto, Leyline normalmente não gostava de usá-los. Meu senhor, você está indo embora. Os olhos de Faisal se arregalaram e ele até se esqueceu de enxugar o suor. Sim. Há uma reunião de organização de linhagem para a classe alta. Lord Paud antes me convidou. Não havia nada a esconder e Leyline admitiu isso facilmente. Ele também pensava em explorar o continente central. No passado, ele tinha muito pouca força, mas depois de atingir o poder da Estrela da Manhã, ele poderia ir a muitos lugares no continente central. É muito importante manter boas relações com outros Warlocks de linhagem. Faisal expressou sua aprovação e falou com algum pesar. É uma pena que não possamos nos envolver nas interações entre os Morning Stars e não podemos fornecer nenhuma informação útil a você. Faisal era apenas um estudante, e ele já sabia com quais organizações o clã Ouroboros se dava bem. Quanto a quais organizações de alto escalão os feiticeiros da Estrela da Manhã do clã Ouroboros estavam próximos, ou quem eram seus inimigos, e quem era apenas amigável na superfície, tudo isso foi um tiro no escuro. Nesse momento crucial, ele não ousou dar sugestões, e Leyline só pôde fazer seus próprios julgamentos. Se alguma coisa acontecesse, ele não seria capaz de assumir as repercussões. Não se preocupe, eu julgarei por mim mesmo. Leyline assentiu. 514. Fenômeno em uma cidade pequena. O sol se pôs lentamente no horizonte, o céu uma mistura brilhante de vermelho e laranja. Com o crepúsculo se aproximando, a cidade parecia pobre e dilapidada. Na única pousada no coração da pequena cidade, uma caldeirão fervente de vozes podia ser ouvido. Os aromas de diferentes vinhos e carne grelhada misturavam-se com os cheiros almiscarados de suor e odor corporal que permeavam o ar. Como a noite estava fria, o hotel havia fechado as portas e janelas há muito tempo. Até as rachaduras foram fechadas, aumentando ainda mais o cheiro por dentro. Mas os clientes bêbados com seus rostos inchados e corados e os viajantes exaustos não se importavam nem um pouco com aquele tempo, desde que houvesse um lugar para mantê-los aquecidos, permitindo-lhes desfrutar de um vinho forte junto com um pouco de carne grelhada, eles se sentiriam no céu. Mestre, sua refeição. Uma senhora corpulenta da cozinha trouxe com eficiência alguns pratos e serviu um cliente. Havia apenas um jovem à mesa e a cozinheira só se afastou depois de olhá-lo de soslaio, corando de satisfação. Um senhor amanhecer. Um homem tão bonito, ele deve ser um nobre senhor.
Lei-Lin não se incomodou com os pensamentos da senhora da cozinha. Seus olhos estavam fixos na suntuosa refeição posta à sua frente, mas sua mente estava vagando em outro lugar. Depois de dar as ordens fazer os arranjos necessários para todo o clã Ouroboros, ele começou sua própria jornada. Como ele não estava pressionado pelo tempo e não teve a oportunidade de se aventurar muito antes, ele planejou explorar o vasto continente central, que era repleto de uma mistura fascinante de várias etnias estranhas e linhagens misturadas que coexistiam com outros humanos. A paisagem geográfica também era muito mais confusa. Juntamente com a poluição da radiação de alguns magos de alto escalão, não era de admirar que quase todos os locais parecessem bizarros e intrigantes. Abandonando a comodidade de viajar em seu dirigível, Lei-Lin teve que admitir que com seu atual ritmo de caminhada, para percorrer todo o continente central, ele teria que usar pelo menos um século como unidade de medida. Houve muitas cenas bizarras ao longo do caminho. No entanto, como Lei-Lin já havia sido promovido ao reino Morningstar, seu escopo de visão era extraordinário. Assim, sob a sondagem de sua força da alma, o número de cenas que ele não conseguia entender foi bastante reduzido. Seu desejo atual de se aventurar nesta pequena cidade era procurar uma maravilha de rumores. Os supostos empreendimentos de lazer de Lei-Lin não eram para recreação. Ele queria pesquisar esses fenômenos estranhos para fortalecer as capacidades de análise de seu AI-chip, acumulando mais informações em seu banco de dados. Lei-Lin ponderou sobre sua situação atual. Lei-Lin Falier, Rank 4 Alok Bloodline, Gigante Kemoin Serpente, Forma Completa, Força, 50, Agilidade, 45, Vitalidade, 65, Força Espiritual, 503,7, Poder Mágico, 503, Poder Mágico em sincronização com Força Espiritual, Força da Alma. Depois de avançar para Morningstar, as limitações de cálculo da força da alma relativamente com base nos dados da força espiritual começaram a surgir. Como o AI-chip carecia dos dados necessários sobre a força da alma, ele não pôde calcular com sucesso as estatísticas da força da alma, o que frustrou Lei-Lin. Antes de Magus atingir o nível 4, ele depende de sua técnica de meditação para acumular força espiritual. No entanto, após o nível 4, outros aspectos da alma se envolvem. A pupila do meu Kemoin não pode mais ser considerada uma vantagem. Lei-Lin suspirou. Sua técnica de meditação era de nível muito baixo, e as informações que ele coletou eram, na verdade, da asa do sol. Em comparação com a força espiritual, o treinamento da força da alma era complicado e profundo. Mesmo o Wingolf Tissun não foi capaz de elaborar completamente os detalhes, muito menos permitir que o AI-chip fosse reforçado com os mais altos padrões. Como tal, Lei-Lin pensou em sua pesquisa anterior sobre corpos espirituais. Com isso, ele poderia acumular estatísticas e informações sobre o poder das almas na tentativa de completar seu próprio banco de dados. Depois de pensar um pouco, Lei-Lin não pôde deixar de examinar as duas colunas nas laterais, progresso de derivação nível 5 da técnica de meditação do aluno de Kemoin, 6,92%. Conclusão do banco de dados Soul Force. 26,8%, Hugo. Um fardo tão pesado com um longo caminho a percorrer. Lei-Lin sorriu ironicamente para si mesmo. Além da derivação da técnica de meditação, o aluno do Kemoin tinha apenas 4 níveis para começar. Este foi o limite que muitos feiticeiros da serpente gigante Kemoin falharam em romper. Com base apenas nas simulações do AI-chip, Lei-Lin queria desafiar ambiciosamente a difícil tarefa de compilar seu próprio 5º nível com recurso zero. E a coleta do banco de dados sobre almas foi ainda mais difícil. Uma vez que a massa pontual foi condensada, pode-se purificar e transformar a força espiritual em força da alma. Olhando para trás, a pesquisa anterior de Lei-Lin como acólito e magus de nível 1 era uma piada. A lei científica da vida e morte da alma não era facilmente identificada. Muitas vezes, haveria uma teoria que governava o sistema em um dia, mas no dia seguinte ela se tornaria obsoleta e seria derrubada. As regras e regulamentos para o desenvolvimento da alma são realmente enganosos. Lei-Lin estava evidentemente chateado. Na verdade, as almas que ele conheceu não eram exatamente almas, apenas alguns resquícios e fragmentos involuntários de memórias resultantes da transformação de energia. Assim, mesmo que aquela informação se revelasse útil, ela poderia ser apenas uma referência. Somente após a
promoção para Estrela da Manhã e aquisição da força da alma, ele estaria melhor equipado para iniciar uma nova exploração da alma. E era para isso que Lei Lin estava se esforçando extremamente e avançando. Ao todo, os físicos dos humanos no continente central eram muito mais fortes do que os da costa sul e da zona do crepúsculo. Além disso, com a abundância de partículas de energia, a probabilidade de os espíritos mortos se transformarem em almas era maior. Juntamente com a mistura de radiações de muitos magos de alto escalão em todos os lugares, este lugar dava a sensação de um lugar muito primitivo e complicado para os espíritos. Sempre que esse ambiente surgia, Lei Lin aparecia na cidade para coletar dados. Esse foi o motivo da presença de Lei Lin aqui também. Todos os anos, durante as noites nebulosas de inverno, um fenômeno de espírito ave ocorre à meia-noite. Ele murmurou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele sentiu agudamente muitos pares de olhos olhando para ele, fazendo-o rir sozinho. Sentado sozinho com uma enorme variedade de iguarias e ainda não comendo nada, ele estava atraindo o tipo errado de atenção. Depois de pensar um pouco, Lei Lin pegou seus talheres. O padrão de vida do continente central sempre foi superior ao das outras regiões. Mesmo um hotel em uma cidade pequena servia comida consideravelmente mais deliciosa. Eles não apenas serviram um copo de vinho com mel, mas também serviram pão branco e bife. O bife foi amaciado com bicarbonato de sódio e um martelo, tornando-o mais mácio. Juntamente com um pouco de vinho com mel, tinha um sabor rico e suave. Observando que Lei Lin havia começado a comer sua comida, os clientes bêbados lançaram-lhe um olhar ou o amaldiçoaram baixinho e depois disso desviaram sua atenção dele. Uma luz fraca brilhou nas profundezas de suas pupilas. Mesmo neste pequeno hotel, havia alguns magos presentes. Parecia que eles haviam sido atraídos pelo mesmo fenômeno da onda espiritual. Com uma varredura de sua força da alma, ele foi capaz de identificar imediatamente algumas sombras negras no canto. Uma dupla de avô e neto sentados ao lado do balcão também chamou sua atenção. Alguns magi de nível 2 e outro fase de vapor de nível 3. Nada mal. Como um Morningstar Magus, Lei Lin agora estava qualificado para escanear esses magi. E porque ele era capaz de conter as ondulações de energia em seu corpo até a sua massa pontual, Lei Lin era considerado pelos presentes no hotel como um cavaleiro comum em treinamento que por acaso pôs os pés nesta cidade. Nenhuma outra estranheza foi detectada. A dupla de avô e neto chamou mais a atenção de Lei Lin. Afinal, para um Magus Vapor Paz nível 3 trazer seu neto para tal passeio, deve haver algo importante. E se realmente estava relacionado à onda espiritual, Lei Lin estava ainda mais interessado em descobrir. O neto que acompanhava o velho Magus parecia ter cerca de 13 ou 14 anos. Com um par de olhos cor de vinho e cabelos loiros dourados, ele era muito adorável. A julgar pelas sardas em seu rosto e pela energia em seus olhos penetrantes, ficou claro que ele raramente se aventurava ao ar livre. Todos esses magos não podem estar aqui apenas para ver o fenômeno, certo? Lei Lin coçou o queixo. Embora Spirit Ave fosse uma visão magnífica, ele tinha certeza de que não havia outros benefícios. Com exceção de indivíduos ociosos como Lei Lin, que vieram especialmente para coletar dados e verificar a onda espiritual, o número de magos que surgiram diminuiu muito nos últimos tempos, e os de alto escalão como este, velho eram uma visão rara. Ele. Spirit Ave está prestes a começar, vou ficar rico desta vez. É isso mesmo, eu estava esperando por isso. Vestindo roupas surradas, os clientes bêbados gritavam a plenos pulmões. Alguns deles eram aventureiros, alguns eram mercenários. Outros eram garimpeiros e tal. Todos se reuniram para tentar a sorte. Embora Spirit Ave não tivesse grande uso instrumental para os magi, ainda era considerada uma mina de ouro para os plebeus. E junto com enorme quantidade de lixo e restos deixados após cada Spirit Ave, certamente haveria algumas coisas boas. Se alguém pudesse encontrá-lo, eles poderiam muito bem ter uma sorte inesperada. Esta foi uma das razões pelas quais a pequena cidade ainda existia. Caso contrário, embora Spirit Ave não representasse nenhuma ameaça, os plebeus teriam achado difícil ser vizinhos de uma massa de espíritos. Além de magi, nenhum outro teria tanta coragem. O som opressivo e alto de um relógio de cobre tocou. Muitos dos turistas foram acordados sobressaltados. Mesmo aqueles bêbados de olhos embaçados foram acordados por seus companheiros. O sino da meia-noite tocou. O sino da meia-noite tocou.
Muitos aventureiros gritaram entusiasmados quando começaram a limpar e polir suas armas. Essas armas não tinham efeitos sobre os espíritos e também não foram feitas para lidar com eles. Diante de um tesouro tão enorme, aqueles de quem eles deveriam ter cuidado seriam uns aos outros. Vamos lá. O velho Magus pegou um guardanapo para enxugar a mão. Seus movimentos eram elegantes e relaxados, evidentemente tendo passado por treinamento. Por outro lado, o jovem neto ainda estava bastante rígido. Lei seguiu a multidão e saiu do hotel. Neste momento, uma lua cheia pairava no meio do céu. Uma fina camada de névoa cercava e borrava o luar, formando um halo branco prateado. O vento frio assobiava. O ar do norte à noite era conhecido por ser de gelar os ossos. Jorros de vapor branco podiam ser vistos emergindo dos narizes e bocas dos aventureiros enquanto eles respiravam. Muitas portas na pequena cidade de repente se abriram e uma multidão começou a entrar. A maioria da multidão eram homens bem constituídos. Alguns deles pareciam ferozes, enquanto outros eram velhos com múltiplas cicatrizes. Eles carregavam cestas ou mochilas, armas na mão. Em suma, todos estavam bem equipados, de uma forma ou de outra. 515. A tumba. Os moradores da pequena cidade estavam evidentemente preparados para se juntar ao exército de catadores de sucata. Esta também pode ter sido a razão pela qual eles decidiram morar aqui, ou o objetivo de estarem aqui. Ao mesmo tempo, eram muito hostis com os estrangeiros que se hospedavam na pousada, lançando-lhes de vez em quando olhares graves e severos, tratando-os claramente como presas. Em comparação com os residentes, que eram em grande números, os aventureiros e mercenários estavam em menor número e divididos. Eles se reuniram e não puderam deixar de agarrar firmemente os cutelos e espadas que os seguravam. Embora soubessem que os outros não tinham boas intenções, essas pessoas que eles consideravam um dos seus os deixavam mais à vontade em comparação com o mar de moradores lá fora. Foi uma sorte que, embora os dois grupos de pessoas disparassem olhares um para o outro, eles não se envolveram em um conflito mais acalorado antes que a onda espiritual pudesse começar. Neste momento, uma onda de energia bizarra se espalhou pela cidade, causando arrepios na espinha de todos. Quanto a Lelin e os outros magos, o sentimento era mais distinto. Está começando. Lelin olhou para a lua aureolada no céu. De acordo com as leituras do Aiship, a intensidade de um tipo de onda de energia escura e fria estava aumentando rapidamente. Tanto que a região ao redor da pequena cidade parecia estar envolta no que parecia ser uma barreira de domínio. O Reino Estrela da Manhã? Não. Suas qualidades intrínsecas ficam um pouco aquém, só pode ser um campo de força pertencente ao nível 3 magia no máximo. A aparência de tal barreira fez as pupilas de Lelin se contraírem, mas ele relaxou logo depois. Está aparecendo. Neste momento, uma voz soou, trêmula de pavor ou excitação. Lelin seguiu a multidão. Numerosos raios de luz que se assemelhavam a estrelas cadentes convergiam para um rio longo e brilhante, fluindo lentamente do perímetro da pequena cidade. Raios brilhantes com listras resplandecentes espirraram no horizonte. A visão de Lelin permitiu que ele visse claramente os itens nos raios de luz. Um único sapato de couro amarelo passou voando, com minúsculas asas brancas de cada lado. Os cadarços foram deixados de lado em uma bagunça, mas a ponta do sapato estava polido e brilhante. Atrás do sapato de couro havia uma bengala preta, provavelmente processada diretamente de algum tipo de videira. Da mesma forma, estava voando com as asas abaixo do cabo. O que é essa coisa? Lelin parecia perplexo. Logo depois, ele também viu uma boneca de pano, uma mesa e uma cadeira surradas e outros itens voando, como os tipos de vasos de flores que costumavam ser colocados em balcões. Isso é uma coleção de mercadorias dilapidadas. Ele ficou sem palavras, mas ainda comandou a Ishi para gravar esta cena e monitorar as ondas de energia. Depois que o lixo fluiu ao longo do rio, Lelin não conseguiu mais rir. Logo atrás do fluxo de luz, uma linha branca levemente discernível gradualmente se aproximou. Quando se aproximou, ele pôde ver vários rostos insensíveis. Eles tinham longos cabelos negros e estavam vestidos inteiramente de branco, caminhando lentamente ao longo do raio de luz. Talvez caminhar fosse uma descrição imprecisa, porque uma nuvem de névoa pairava sob seus pés. Seus seres inteiros pareciam flutuar para a frente continuamente enquanto estavam suspensos no ar. Embora os aventureiros e mercenários próximos a Lelin já tivessem ouvido falar sobre tal fenômeno,
Suas pernas ainda tremiam de medo. Eles não conseguiam nem manter suas mandíbulas fechadas, e os sons de dentes batendo podiam ser ouvidos enquanto eles estremeciam. Em comparação com essas pessoas, os moradores desta cidade deveriam ter passado por isso antes e ter experiência. Embora seus rostos também estivessem mortalmente pálidos, eles ainda podiam se recompor e não foram humilhados. As silhuetas densamente compactadas convergiram para formar uma enorme maré, que surgiu violentamente perto da pequena cidade. Lei ficou ao lado, solene, enquanto seu airship registrava freneticamente os dados. Existem tantos espíritos. Talvez algo importante tenha acontecido nas proximidades e possa estar relacionado à radiação de alta energia. Na verdade, muitos dos estranhos avistamentos observados em todo o continente central foram causados por batalhas entre magos de alto escalão ou contaminação por radiação. Tais fenômenos geralmente não morriam mesmo depois de milhares e milhares de anos e, em vez disso, se expandiam incessantemente, competindo por território com os humanos que viviam lá. Portanto, a prevenção e cura de tal contaminação era um tópico de pesquisa quente para muitas das grandes forças. Numerosos fantasmas brancos se contorceram em uma direção específica sem pressa. Entre eles havia homens e mulheres, crianças e idosos, mas todos eram inexpressivos. Seus cabelos estavam soltos e cobriam suas pupilas. Um fenômeno tão estranho fez até o couro cabeludo de Leyland formigar. As almas sempre foram vistas como algo altamente bizarro e idealista. Em sua busca por mais conhecimento, ele não teve escolha a não ser continuar. Nesse momento, o avô e o neto que ele observava com a força da alma de repente fizeram um movimento. Ao ver a onda de numerosos espíritos, o mago idoso parecia animado e pescou um caderno amarelado. Ele parecia estar fazendo comparações e até deixou a cidade secretamente. Por outro lado, os outros magos de nível 2 trocaram olhares. Depois foram para seus cantos separados e tiraram vários materiais de suas vestes para exibir em si mesmos. Eles provavelmente estão tentando usar o poder da Spirit Wave para alquimizar os itens mágicos que estão chegando. As habilidades alquímicas de Leyland eram altas o suficiente para ele ser um grande mestre. Com apenas um leve olhar, ele imediatamente encontrou uma pista. Sentindo que estava abaixo dele, ele bufou friamente e não se incomodou com isso. Pensou em deixar um fantasma onde estava, enquanto ele próprio deslizaria nas frestas da escuridão para poder seguir o avô e o neto para fora. No caderno que o avô havia tirado antes, Leyland viu algo incrível. Se esse for realmente o caso, será interessante. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Leyland. Avô. Será que realmente vamos ficar perto desses espíritos? O neto era apenas um acólito covarde. Vendo os espíritos translúcidos, ele puxou a manga do velho Magus com medo, seu rosto pálido. Esses espíritos são do nível mais baixo e provavelmente não atacarão. O que há para ter medo? O velho Magus repreendeu, aparentemente se sentindo um pouco impotente. Embora seu neto tivesse habilidades inatas bastante decentes, ele não tinha muita coragem para falar. Mas estamos prestes a nos integrar diretamente ao mar dos espíritos. Assim que descobrirem que algo não está certo, com certeza vão nos despedaçar. A segurança do velho não acalmou o menino, mas, ao contrário, o deixou com mais medo. Se não nos integrarmos ao canal espiritual, como chegaremos à tumba e obteremos aquilo? Um olhar inflexível estava escrito no rosto do velho. Ele agarrou o braço do neto, tirou alguns pergaminhos e os rasgou. Buzz! Ao abrir os pergaminhos pretos, o par foi envolvido por um brilho branco e opaco. Depois que o brilho se dispersou, ambas as figuras começaram a se tornar fantasmagóricas e até emitiam ondas de energia semelhantes às dos espíritos. Os olhares hostis que os espíritos estavam atirando no par também desapareceram imediatamente. Feito. O Magus idoso, que estava ficando translúcido, deu um tapinha no peito. Este é um feitiço que foi passado por nossa família por gerações, o que pode fazer com que esses espíritos nos vejam temporariamente como sua espécie. Vendo isso, o menino finalmente ficou à vontade e se espremeu na corrente de espíritos junto com o velho. Que feitiço intrigante! Um raio de luz brilhou no ar e a silhueta de Leyland apareceu. É diferente dos feitiços tradicionais do continente central e, em vez disso, tem um estilo que lembra o plano astral. Embora os espíritos fossem numerosos, a maioria deles era de nível muito baixo.
Eles eram absolutamente incapazes de detectar qualquer falha se um Morningstar Magus escolhesse se esconder deliberadamente. Foi somente até que Lelin se integrou ao mundo espiritual que ele, finalmente se sentiu diferente. Espaço. É o poder do espaço. Não é à toa que aquele cara chamou esse lugar de canal espiritual. Lelin murmurou baixinho. E ele percebeu que o caminho que os espíritos estavam tomando estava estranhamente isolado do resto do continente central, formando um canal especial. Aqui, mesmo que algo fosse visível a olho nu, poderia estar a centenas de milhares de quilômetros de distância. Se alguém pudesse compreender as regras deste canal, seria capaz de usá-lo para fazer coisas que muitos magos considerariam inimagináveis. O velho à frente parecia muito familiarizado com este lugar e arrastou o menino, avançando rapidamente. Uma luz azul cintilou nos olhos de Lelin enquanto ele o seguia de perto. Ele está usando o canal espiritual para esconder alguma coisa. Tenho certeza que ele deve ter sido uma estrela da manhã antes de sua morte. Quanto mais avançavam no caminho, mais sério Lelin se tornava. Havia muitos perigos aqui que nem ele seria capaz de ignorar. Se não fosse pelo fato de que havia alguém liderando o caminho na frente, ele não poderia ter certeza se conseguiria passar com sucesso. Havia menos espíritos por trás da onda. Um raio de luz prateado apareceu no chão, e o velho caminhava sobre ele junto com seu neto. Os minutos passavam e, quando finalmente chegavam a determinado local, o êxtase se espalhava pelo rosto do velho. Encontrei. Os passos de Lelin pararam. O magus idoso à sua frente estava parado sob uma enorme figueira da Índia. As enormes forquilhas nos galhos formavam um símbolo misterioso com 3 cabeças. Ao ver esta árvore, que parecia uma espécie de marco, o velho engasgou-se de agitação, até derramando algumas lágrimas. Finalmente encontramos a tumba ancestral. Bem aqui. O menino olhou para os galhos bifurcados e ostensivamente demoníacos, enquanto a lua prateada brilhava com um brilho estranhamente nefasto, fazendo murchar de covardia. Sim, bem aqui. O velho estava tão animado que quase começou a dançar. O cemitério de nossa família quase sempre fica escondido nas fendas espaciais. Somente quando a onda espiritual atingir uma vez a cada 100 anos, poderemos passar pelo canal espiritual para chegar aqui. Um brilho ardente iluminou seus olhos. Na tumba estão as técnicas de meditação e equipamentos mágicos pertencentes ao nosso ancestral. Apenas esses itens são suficientes para reviver nossa família. Se for esse o caso. Porque nossos ancestrais simplesmente não deixaram isso para trás? O jovem perguntou duvidosamente. Eu não tenho muita certeza. De qualquer forma, esta tumba é o tesouro da nossa família, com certeza. O velho também parecia um pouco perplexo, mas logo seria substituído por uma loucura ainda maior. 516. Gárgula, todos os meus esforços para vir aqui são para o seu bem. O velho observava o neto com amor. Você tem o melhor talento da nossa família. Contanto que você tem uma técnica de meditação de alto nível e um artefato mágico, avançar para o nível 2 e o nível 3 definitivamente não será um problema. Você ainda tem esperança de alcançar a estrela da manhã. O velho ficou tão emocionado que tremeu, a ponto de cuspir espuma. Isso, imediatamente fez com que Lelin, que estava escondido, revirasse os olhos. Ele era o mais qualificado para falar sobre a dificuldade de chegar à estrela da manhã, e esse velho só falava besteira. Se alguém pudesse alcançar a estrela da manhã apenas com um talento melhor e uma técnica de meditação de alto nível, o continente não teria tantos magos da fase cristal que viveram suas vidas sem serem capazes de avançar. No entanto, Lelin não os considerou completamente errados. Os muitos planos eram tão vastos, e se seu ancestral realmente tivesse algum método de alcançar o reino da estrela da manhã sem impedimentos, poderia muito bem ser possível. Mas o jovem neto pareceu hesitar, aparentemente não acreditando nesse julgamento. Se não fosse pela tumba de seu ancestral e seu avô de sangue, o trazendo aqui, ele poderia até ter planos de partir. Despertando o espírito ancestral e a honra com meu sangue e caminhando rumo à porta do sucesso, tendo como destino final o inferno. O velho pegou uma adaga branca prateada e cortou o pulso, pingando sangue nas raízes. Ele continuamente cantava algo, como se conduzisse uma cerimônia solene. Com o sangue se espalhando por toda parte. Juntamente com o ambiente sinistro, o menino encolheu. Vovô, olha. De repente, suas pupilas encolheram e ele puxou as mangas do velho enquanto começava a gritar.
Seguindo seu olhar, o sangue nas raízes das árvores foi absorvido pelo solo e pelas raízes rapidamente. Era como se a água tivesse sido borrifada em uma esponja. Este é um mecanismo defensivo que nossa família criou. Somente o sangue dos descendentes, juntamente com os cânticos corretos, pode abri-lo. O velho falou devagar. No entanto, os olhos de Leilin se iluminaram com suspeita. Um bloqueio de linhagem. Um bloqueio de linhagem novamente. Eles poderiam ser uma família Wallach? Eles não têm nenhuma ondulação de Wallach neles. Walla. Depois de absorver o sangue do velho, o arranjo bagunçado de galhos da nogueira gigante começou a tremer, e o tronco ficou vermelho sangrento. Cachá. De repente, o meio do tronco rachou para formar um buraco, e uma passagem que levava para baixo podia ser vista. Me siga. O velho caminhou na frente e o jovem neto seguiu logo atrás, as mãos puxando com força as mangas do velho. Ele parecia apavorado. Leilin curvou a cabeça em pensamento por um momento, mas acabou seguindo atrás deles. A passagem foi curta e em pouco tempo chegaram a um túmulo. O velho acendeu uma lamparina a óleo no meio e, sob a luz fraca, a tumba se apresentou a Leilin. Esta sala subterrânea era muito pequena. Havia 2 gárgulas nas 2 extremidades, aparentemente montando guarda no local. Entre os 2 guardas-gárgulas, um caixão de pedra apareceu diante deles, com runas de selamento na superfície. Os dentes do jovem começaram a bater enquanto ele puxava as mangas de seu avô com força. Isto não há nada aqui. Vamos embora o mais rápido possível. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Do que você tem medo? O velho arremessou a manga em aborrecimento e uma corrente de ar começou a fluir. A brisa leve soprou sobre as luzes e escureceu o túmulo. Olhe bem. A voz do velho era rouca e cheia de emoção que ele não conseguia esconder. Eu acendi a lamparina só para você ver isso. O jovem não pôde deixar de arregalar os olhos, suas pupilas dilatadas também. Através das chamas amarelas escuras, ele pôde ver um grande número de murais coloridos nas paredes da tumba. Através dos murais, ele podia ver o processo de um acólito do Magus lutando à frente, do nível 1 ao nível 3. Depois disso, houve uma batalha lendária. O Magus no mural, que também era o dono da tumba, parecia ter obtido algo na batalha e chegou à estrela da manhã. Os olhos do jovem se arregalaram. No entanto, além de um monstro escamoso com vários olhos e braços lutando contra seu ancestral, ele não reconheceu mais nada. Esta é a peça mais brilhante da história do nosso ancestral. Só parece quando esta lamparina a óleo está acesa. A voz do velho mostrava seu orgulho. Se for um forasteiro que não conhece esse mecanismo, eles serão atacados. Leilin havia se escondido em uma fenda nas sombras. Ele ficou surpreso com o mural na parede. O monstro que acabou sendo morto era um que ele tinha visto antes, em outro mural. Nos encontramos novamente, Beelzebub. Ou devo dizer o soberano rei da Gula. A voz de Leilin era leve, mas resoluta. Nos tempos antigos, uma clone do rei soberano da Gula desceu sobre o mundo dos Magus, causando um grande número de baixas. Ele acabou sendo morto, o corpo dividido em incontáveis pedaços. Uma das peças caiu nas mãos da organização Kicksand, tornando-se a causa da tragédia da família Parble depois que Robin a obteve. Parecia que o dono da tumba já havia participado daquela grande guerra e teve muita sorte em obter uma marca de Gula. Então é óbvio como esse sujeito avançou para a estrela da manhã após a vitória. Leilin tocou o queixo. Com o poder da Gula, estimular a força espiritual de alguém para romper e alcançar o reino da estrela da manhã é bem possível. Ele já tinha uma marca como essa em suas mãos e estava preparado para usá-la para avançar para o reino da estrela da manhã. No entanto, ele já havia feito amplos preparativos e acabou não precisando de apoio externo. Leilin não desejava estar conectado a Beelzebub de qualquer maneira. Este era alguém que provavelmente estava no nível 7 ou acima. Apenas um dedo seria suficiente para esmagar o atual Leilin. Era óbvio porque ele não gostaria de ter qualquer conexão com ele. Mesmo que algo relacionado a Beelzebub caísse a seus pés, Leilin não iria querer nada com isso. Com base nos registros do ancestral, sua técnica de meditação, bem como o tesouro que pode ajudar a romper, estão todos dentro do caixão, acompanhando seu longo sono. Os olhos do Magus idoso lançaram um olhar penetrante enquanto ele avançava lentamente, chegando na frente do caixão. Um mecanismo foi ativado. Sons rangentes saindo quando uma luz vermelha disparou dos olhos das 2 gárgulas.
Eles encolheram os ombros para fora de sua pele de pedra e atacaram o velho Magus. Uem! Uma membrana dourada surgiu repentinamente no corpo do Magus, separando as garras afiadas das gárgulas de sua pessoa. Um olhar de descrença apareceu no rosto do velho Magus. Eu sou seu descendente e vim com instruções. Por que estou sendo atacado? Crack! As gárgulas não responderam. Os dois imediatamente soltaram ondas sonoras penetrantes e, quando as ondas furiosas varreram o acólito, ele imediatamente desmaiou. Blue! Os olhos do velho ficaram vermelhos, as mãos se transformando em garras de besta. Cachá! Ele agarrou uma gárgula e cruelmente a rasgou em duas. Grandes quantidades de terra e pedras voaram para todos os lados, e o outro ficou muito quieto, a luz em seu corpo reservada. Começou a emanar uma energia violenta. Quer se autodestruir? A luz explodiu dos olhos do velho Magus enquanto ele avançava. Uma espessa camada de luz, semelhante ao tipo emitido por um feitiço de lança, cobria suas garras afiadas. Pu! Uma única garra avançou e atravessou o corpo da gárgula como uma faca na manteiga quente. Com um giro de sua mão, um coração mecânico gigante foi arrancado. Depois de perder seu núcleo de poder, a aura da gárgula estalou e desapareceu, deixando-a morta. Blue! Acordar! O velho desfez a transformação de suas mãos, e um esplendor verde cheio de vitalidade envolveu o jovem. Minutos depois, o menino voltou a si, parecendo atordoado. Este provavelmente não é o túmulo do ancestral, mas um lugar selando alguma coisa aterrorizante. Se não, por que esse tipo de guarda estaria por perto? A primeira coisa que o jovem fez ao acordar foi avisar o avô. Não estou disposto a ir embora assim. Os olhos do velho Magus ficaram vermelhos e ele parecia teimoso. Talvez aqueles dois protetores fossem um teste do ancestral, ou uma piada para a geração mais jovem. Mesmo assim, nem ele mesmo podia acreditar em suas palavras. No entanto, sua perseverança e o grito em seu coração estavam a abrir o caixão e obter as coisas dentro dele. Vou dar só uma olhada, prometo. Então vamos selar este lugar e partir imediatamente. Os olhos do velho estavam distantes quando ele se aproximou e empurrou a tampa do caixão de pedra, revelando os itens dentro. Lelin, que estava assistindo ao lado, de repente mudou de expressão. O que estava dentro do caixão gigante eram de fato os restos mortais de um Magus. Seu corpo era bastante magro, mas seus cabelos e sobrancelhas ainda estavam presentes. Ele parecia real, e a imponente aura de uma estrela da manhã emanava de seu corpo. Embora seus olhos estivessem bem fechados, suas feições eram extremamente nítidas, com uma resolução e força inabaláveis. Suas mãos estavam cruzadas diante do peito como se estivesse segurando algo. Com os olhos de Lelin, ele conseguiu ver uma runa de pedra sem nenhum problema. Embora fosse diferente do que ele tinha, essa era definitivamente uma verdadeira impressão de gula. Eu disse que é um tesouro. O velho Magus estava em uma situação ruim. Ele parecia atordoado, como se estivesse sendo controlado por alguma coisa. Ele avançou, estendendo as mãos para a runa. Vovô. Assim que seus dedos estavam prestes a tocar a runa, os gritos do menino o puxaram de volta. O que está acontecendo? Por que estou aqui? O velho ficou perplexo, mas logo em seguida ocorreu uma situação estranha. Com lamentos que soavam como o inferno reaparecendo, vários dedos de sombra negra apareceram dentro da tumba. Fios de gás preto sendo dissipados do seio do velho. 517, matando a projeção do clone porque a temperatura está subindo nesse ritmo. O velho rapidamente tirou o caderno preto de seu peito. Não só o notebook estava esquentando, como traços de correntes negras giravam em torno dele. Buzz! Com um súbito pico na temperatura do livro, o velho franziu o rosto de dor enquanto subconscientemente o jogava de sua mão. Uma grande parte da mão do velho foi escaldada pelo contato momentâneo. Bolhas brancas começaram a se formar em sua superfície. Mesmo com o físico de um Magus e a proteção de seu feitiço inato, ele ainda estava ferido dessa maneira. Uou! O todo-poderoso Beelzebub, você é o rei do inferno, o queridinho dos pecados originais, com controle sobre a gula. Os desejos de toda a culinária estão em suas mãos. O fantasma tornou-se mais intenso à medida que os cânticos e canções de louvor enchiam toda a área do túmulo. Lelin já havia visto tais situações no passado, por isso ele imediatamente se tornou vigilante. Quanto ao velho e seu neto, eles se amontoaram em um canto com olhares de pesar em seus rostos.
Um raio de luz negra saiu do caderno e, como um resquício de uma ilusão, penetrou na runa de pedra no caixão. Depois que o fluxo de luz se dissipou, como se tivesse completado sua missão, o caderno queimou em cinzas diante de seus olhos. Uma luz colorida fluiu da runa de pedra e traços dessa luz começaram a se conectar com o cadáver da Estrela da Manhã. Como um raio, o raio varreu a tumba quando o cadáver da Estrela da Manhã abriu os olhos e mais uma vez desceu sobre este mundo. Eu sou Ezequiel? Ou Gordius? Não. Eu sou Beelzebu. Soberano rei da gula, Beelzebu. Os olhos do Magus pareciam perdidos no começo, mas logo brilharam intensamente. Seu domínio Morningstar aparentemente desceu, e tanto o avô quanto o neto caíram no chão. Estrela da Manhã. É nosso ancestral Estrela da Manhã. A essa altura, o cadáver estava sentado parcialmente ereto. O velho estava em êxtase e estava prestes a falar quando um flash de luz implacável brilhou no rosto do cadáver. Um raio de vermelho carmesim brilhou no velho Magus e ele desapareceu imediatamente sem deixar vestígios. Um suplemento muito bom. E parece ser um descendente direto do cadáver também. O brilho vermelho nos olhos do Morningstar Magus se intensificou. Ele acariciou sua barriga e lançou os olhos para o jovem adolescente. A cena de momentos atrás deixou o jovem adolescente à beira de um colapso. Ele abriu a boca e tentou falar, mas só conseguiu murmurar algumas palavras incoerentes enquanto seu corpo congelava e enrijecia. O olhar do Magus da Estrela da Manhã não se demorou muito no jovem adolescente, pois em vez disso varreu sua linha de visão atrás dele. Após um suspiro indistinto, a silhueta de Leilin emergiu da fenda. Magus Estrela da Manhã? Você é o garoto de antes. As palavras ditas pelo cadáver no caixão foram preenchidas com muito espanto e muito ódio profundo. De fato, clone projetado de Beelzebu. Sou eu? Leilin admitiu sua identidade magnanimamente. Com a marca da gula da outra parte sobre ele, Leilin não podia negar os fatos. E agora, ele deveria ser capaz de discernir tudo o que aconteceu de qualquer maneira. Nos tempos antigos, o clone de Beelzebu morreu e os restos se transformaram em uma enorme runa da gula. E a partir daí ele tentou invadir as diferentes coordenadas do mundo dos magos. Os magos que alcançaram a runa da gula teriam sido maculados pelo pecado da gula e, portanto, teriam seus apetites despertados. Eles também obteriam a habilidade de avançar além de seus reinos e, adicionalmente, com o poder da gula em seus corpos, eles se tornariam potenciais hospedeiros para o próprio Beelzebu. O Magus enterrado aqui teve sorte de ter obtido um remanescente. E depois de seu próprio avanço na Estrela da Manhã, ele parecia ter notado algo errado e, portanto, se selou e se isolou da sonda de Beelzebu. Infelizmente, o caderno que ele carregava, regularmente estava contaminado por um longo período de tempo, e até mesmo foi confiado por fragmentos de espírito. Depois de muito tempo, seu neto, enfeitiçado pelo caderno, saiu para abrir o caixão e libertar o clone. Inesperadamente, você avançou para Morningstar. O Magus possuído por Beelzebu parecia extremamente imponente. Cada movimento foi preenchido com uma aura imponente, e atrás dele apareceu a imagem de um enorme demônio que lembrava vagamente o rei do inferno. Como você pretende compensar minhas perdas anteriores? Era estranho que esse clone não prosseguisse com o assunto e, em vez disso, sugerisse resolvê-lo. Leilin parecia ainda mais perplexo quando se aproximou do clone. Ele olhou bem nos olhos. Você me considera um tolo? Assim que as palavras foram ditas, o clone imediatamente mudou de cor. Leilin continuou, como você agora, você nem é um clone, mas apenas um fragmento de um espírito com algum poder de projeção. Além disso, a massa pontual deste cadáver do Morningstar Magus seguiu seu espírito e voltou ao plano astral. Embora este corpo de alta qualidade tenha sido contaminado pelo poder da gula, com sua atual dependência deste corpo da Estrela da Manhã, quanta força você pode exibir? Buzz. À medida que a escuridão se aproximava, a Terra parecia ter sido isolada do mundo exterior. O brilho prateado encheu todo o céu e as estrelas se espalharam por toda parte. Um verdadeiro domínio Morningstar havia descido. Assim que o domínio do clone entrou em contato com o de Leilin, ele imediatamente se quebrou. Testemunhando o resultado, a expressão do clone era horrível, enquanto Leilin soltou um suspiro de alívio. Sua previsão anterior tinha sido realmente precisa. Claro, ele poderia ter parado o velho, mas não seria capaz de lidar com o Magus lá dentro.
Permitir que ambos os gritos aconteçam simultaneamente e lidar com os dois problemas ao mesmo tempo era o estilo preferido de Lei Lin. Afinal, ele incorreu em algum ódio do rei soberano há algum tempo naturalmente, não podia deixar o assunto de lado e permitir que a parte oposta desenvolvesse seus planos. Mesmo que fosse apenas uma projeção de um clone, não era sábio ignorá-lo. Ele poderia ter saído para se reabastecer bem e algum dia pode até se tornar uma ameaça incontrolável. Lei Lin definitivamente não gostaria que isso acontecesse, mas deixá-lo ir também não era uma opção. O melhor curso de ação seria destruí-lo completamente quando ele estivesse mais fraco. O clone de Beelzebub estava uma bagunça, com fios de cabelo em pé, exibindo sua raiva extrema. Adeus. Desconsiderando a raiva de seu oponente, Lei Lin acenou com a mão. Uma energia aterrorizante condensou-se em sua palma, formando uma chama vermelha que então se transformou em uma enorme serpente ardente que se enrolou ao seu redor. Sob a temperatura terrivelmente alta, o caixão de pedra original imediatamente se transformou em cinzas. Lei Lin olhou para o fogo com indiferença. Um brilho negro apareceu, gradualmente brilhando enquanto sugava toda a chama ardente. Depois que o fogo se extinguiu, Beelzebub pôde ser visto abrindo bem a boca e engolindo as chamas. O que foi ainda mais bizarro foi que depois de engoli-los, sua aura parecia ter ficado mais forte. Capacidade devoradora. Sua compreensão do poder da gula atingiu o nível das leis. Lei Lin bateu palmas sem vacilar. Com base no poder do corpo da parte oposta, atingir esse nível não era grande coisa. É uma pena, no entanto. Sua base é muito fraca. Quanta energia mais você pode absorver? As palavras de Lei Lin irritaram Beelzebub tanto que seu rosto se contorceu de raiva. Qualquer absorção de poder teria um limite. E como a parte oposta não tinha ponto de massa pertencente à estrela da manhã, havia um limite superior óbvio para ela. Lei Lin se concentrou neste ponto e o atacou impiedosamente. Era vantajoso que a parte oposta estivesse fraca no momento. Não era provável que Lei Lin tivesse tais oportunidades no futuro. Brum! Uma chama torrencial, como uma onda enorme, engoliu Beelzebub. Ele ficou inseguro, não ousando mais engolir. Incontáveis tentáculos negros apareceram em seu corpo, envolvendo-o. Ao entrar em contato com a chama vermelha escarlate, os tentáculos negros imediatamente começaram a se dissolver. Contra-atacando um ao outro, os ataques de ambos os lados enfraqueceram gradualmente. Devorador de marfim. Dentes, negros ferozes, que pareciam ter derretido no vazio, cercavam Lei Lin. No entanto, foi bloqueado por um escudo vermelho que tinha serpentes gigantes que moíam esculpidas nele. De fato, quantos ataques mais você pode sustentar? Os enormes dentes negros roçaram a superfície do escudo, deixando sulcos profundos e criando grandes faíscas. Neste momento, Lei Lin parecia ter um plano em mente. Envolta nos tentáculos negros, Beelzebub só conseguiu dizer uma única palavra e logo foi envolvido pela chama vermelha ardente. Isso? O que está acontecendo? O adolescente deitado no chão olhou para cima e viu que parecia ser o resultado de uma grande batalha. Por fim, o Magus com uma cabeça de cabelo preto apareceu e ficou entre as estrelas no céu. Ele parecia um deus descendo à terra, movendo a chama vermelha ardente para engolir a estranha criatura no caixão. Muito tempo depois, as estrelas cintilantes começaram a escurecer, e o Magus de cabelo preto apareceu antes do adolescente. Seu rosto parecia cansado, mas cheio de prazer. Seu nome é Blue? Protegendo bem a outra impressão de gula, Lei Lin sorriu. Lei Lin obviamente não gostaria de manter a consciência da parte oposta. Para lidar com um nível 7 acima, alguém pode se afogar em suas camadas de esquemas astutos. Involuntariamente, a contaminação por radiação teria se tornado um punhado, semelhante ao exemplo do velho Magus e seu ancestral. No entanto, valeu muito a pena pesquisar essas impressões de gula. E as próprias leis eram de muita importância. O poder das leis era como uma porta separando o nível 6 de o nível 7. Somente depois de atingir o poder necessário das leis, alguém poderia ser promovido ao reino de amanhecer e acima. Como tal, Lei Lin não mostrou traços de polidez e manteve a marca da gula para estudar minuciosamente mais tarde. Embora no momento sua posição fosse consideravelmente baixa, ele definitivamente entraria em contato com ela em um futuro próximo. Sim, mestre. Eu sou Blue. O jovem Blue curvou-se respeitosamente para o Morningstar Magus.
Era o tipo de respeito que todo o continente central daria a alguém. 518. Cidade Creve. Eventos violentos uivaram quando um enorme dirigível rompeu o fluxo de ar e cruzou em velocidade supersônica. Em uma cabine confortável, Leyland olhou para a quantidade abundante de livros que possuía, satisfeito. Nesta viagem à cidade, ele não apenas conseguiu registrar os dados da Spiriwave, mas também acabou com a conspiração de Beelzebub e se livrou desse perigo. Ele até conseguiu uma impressão de gula. Pode-se dizer que ele colheu grandes recompensas. Ele até obteve as notas de pesquisa e dados experimentais do acólito Blue. Aqueles costumavam pertencer ao ancestral da Estrela da Manhã de Blue. Em troca, algumas poções de força espiritual foram suficientes para fazer a outra parte derramar lágrimas de gratidão. A pesquisa e os insights daquele Morningstar Magus inspiraram muito Leyland. Ao sair apressado, Leyland não esqueceu de comandar o Aishi para registrar todas essas informações e enriquecer seu banco de dados. Depois de resolver as questões sobre a Spiriwave e Beelzebub, Leyland embarcou no dirigível privado presenteado pela família Falor, a Serpente Colossal. Já era hora do encontro que havia marcado anteriormente, então ele decidiu abandonar seu meio de transporte mais vagaroso. Como era um dirigível feito sob medida para um Morningstar Magus, a colossal serpente tinha uma lista abrangente de funções. O menor tremor não seria sentido mesmo se fosse pego por uma tempestade. Ao mesmo tempo, todas as rotas de voo e pontos de abastecimento em todo o continente central foram abertos para a serpente colossal e forneceram serviços de manutenção gratuitos. Isso fez com que Leyland ficasse mais impressionado com a família Falor. Claro, essa também pode ter sido a intenção real da família Falor e do Monarca dos Céus. Embora fosse uma indústria sob o controle de um Magus de Amanhecer, ainda dominava o negócio de frete aéreo em todo o continente central e tinha que gastar seu dinheiro em outro lugar. Em comparação com a negociação em vários aspectos, esse valor gasto em bajular um Morningstar Magus não era nada. A serpente colossal viajou em alta velocidade. A toda velocidade, Leyland levou apenas menos de meio mês para chegar ao seu destino, Creve Glandes. Esta área era protegida em conjunto por numerosas organizações de linhagem e era equivalente a um ponto de encontro especialmente aberto a todos os feiticeiros. Ele abrigou muitas raças híbridas, Warlocks e aqueles cujas linhagens foram contaminadas. Dizia-se que, desde que alguém tivesse a linhagem de um Warlock, ou qualquer associação com linhagens de sangue, eles seriam bem cuidados aqui. Assim, no continente central onde os magos oprimiram numerosas raças e os humanos prosperaram, Creve Glandes era como um paraíso para aqueles das outras raças e mestiços que foram expulsos por ambos os lados. Uma troca privada seria realizada entre Morningstar e Warlocks em Creve City, a maior cidade no coração de Creve Glandes. Paul e Philip também fizeram o possível para convidar Leyland aqui para interagir mais com os outros feiticeiros de alto escalão. Isso, é claro, era naturalmente o que ele queria, e ele concordou imediatamente. Como não queria atrair muita atenção, Leyland não se dirigiu ao ancoradouro próximo a Creve City e, em vez disso, pousou no campo. Ele colocou a serpente colossal de lado e seguiu para Creve City a pé. A estrada estava repleta de carruagens de atividades, veículos fundidos a ouro, tapetes voadores encantados e outros meios de transporte. Numerosos magos de todas as esferas da vida formaram um vasto fluxo de pessoas que entravam e saíam pelo portão principal. Havia uma característica que a maioria desses magos compartilhava, que era a imensa saturação de sua aura de linhagem. Independentemente de serem Warlocks ou pessoas de outras raças, ou mesmo aqueles cujas linhagens foram contaminadas, nenhum deles foi discriminado como teria sido no mundo exterior. Ao passar pelos portões da cidade, Leyland examinou intencionalmente o guarda ao lado. Ele era de uma raça humanoide e tinha 2 metros de altura. Ele tinha um longo nariz e orelhas de cachorro, mas, fora isso, o resto de seu corpo, exceto a cabeça, era semelhante ao de um ser humano normal, apenas com mais pelo. Um militante canino. Leyland imediatamente pensou no parente próximo do kobold. Enquanto havia rumores de que o kobold compartilhava a mesma linhagem do antigo dragão gigante, o canino militante era certamente uma espécie de humanos bestiais. No entanto, as pessoas do continente central os classificaram amplamente como parentes próximos, ou até os consideraram pertencentes à mesma raça que os kobolds.
Tendo purificado a linhagem do antigo dragão vermelho antes, Lei Lin entendeu claramente que o kobold realmente compartilhava a mesma linhagem da raça do dragão. No entanto, ele não sentiu nenhuma aura de linhagem de dragão exalando desses militantes caninos, nem mesmo um pouco. Se eu escrever um artigo tendo isso como tese, talvez meu nome seja divulgado em todo o continente, embora isso não me traga nenhum benefício. A mente de Lei Lin vagou, mas ele imediatamente descartou essa ideia que só lhe traria problemas sem fim. No entanto, a força média desses militantes caninos é realmente semelhante à dos kobolds. Além disso, eles compartilham aparências semelhantes. Não é de admirar que as pessoas do continente central confundam os dois. Sentindo que esses militantes caninos tinham a força média de magos de nível 1, Lei Lin não pôde deixar de considerar muito a força dos Warlocks no controle desta cidade. Individualmente, eles tinham níveis excepcionais de força e, além disso, possuíam habilidades notáveis de rastreamento e reconhecimento. Apenas esses guardas canine militante foram suficientes para intimidar pessoas ilegais que estavam esperando por uma chance de causar o caos. Bem-vindo, cidade de Crevey. Esta é uma cidade Warlock, por favor, obedeça às regras da linhagem e respeite as outras raças. Por favor, escolha o distrito para o qual você deseja prosseguir a partir do seguinte: Lava Terrains, Great Olds, Heart of the Ocean, Tomb of Darkness, Central Quarry. Ao entrar na cidade, um aviso soou no ouvido de Lei Lin. 5 enormes formações de teletransporte surgiram na frente dele, levando grandes quantidades de pessoas enquanto os raios de luz piscavam periodicamente. A totalidade da cidade de Crevey foi dividida em 5 distritos principais, de acordo com os 4 elementos da criação: terra, fogo, vento e água. Eles foram divididos de acordo com a concentração das partículas elementares. Entre eles, o Lava Terrains era um distrito ardente composto por uma grande quantidade de magma e solo. A concentração de suas partículas elementares de terra e fogo estava quase no máximo. A grande floresta era na verdade uma enorme árvore antiga. Todos os tipos de edifícios magus foram construídos em suas folhas, onde muitos magos viveram. As partículas elementares do vento e das plantas eram as mais altas aqui. O Heart of the Ocean era um gigantesco complexo de edifícios que flutuava sobre a água, cercado por vastos mares e praias arenosas, exalando fortes vibrações tropicais. Quanto à tumba da escuridão, era onde as partículas elementais da escuridão estavam presentes em maior concentração e também era o local onde a aura de alguém era mais reprimida. Como havia muitos Warlocks que escolheram a escuridão, este local ainda ocupava um lugar firme na cidade. Se alguém olhasse do ponto de vista de um pássaro, seria capaz de ver que toda a cidade tinha um distrito central dourado em seu núcleo, o resto da cidade sendo igualmente dividido em 4 partes. O mar azul celeste, o magma vermelho ardente, o verde exuberante da árvore gigante e escuridão com todas as coisas murchando. Esses 4 distritos apresentavam cores ricas, mas eram distintamente separados. Deslumbrante e uniformemente distribuído, nenhuma das cores misturava-se com a outra. O bairro central no centro de tudo era naturalmente o local onde se dava a interação entre esses 4 bairros, e também onde se localizavam os equipamentos públicos. Aqui, as enormes e complicadas paisagens geográficas foram forçosamente misturadas pelo poder dos magos, formando uma maravilha que era uma visão rara na natureza. Para equilibrar uma onda tão grande de partículas elementares e manter a estabilidade do ambiente, um brilho azul cintilou continuamente nos olhos de Lei Lin. No mínimo, requer a criação de uma gigantesca formação de feitiço sobre toda a cidade. O grande número de cristais mágicos gastos apenas para operá-lo e mantê-lo sozinho equivaleria a uma figura astronômica. Lei Lin ganhou uma compreensão mais profunda da força desses Warlocks de alto escalão. Olhando para as pessoas ao seu redor escolhendo para qual distrito ser teletransportado, Lei Lin inclinou a cabeça pensativo. Ele decidiu não seguir em direção ao núcleo central e ao túmulo das trevas, mas em vez disso entrou em uma formação de feitiço de teletransporte turquesa, sendo transportado para a grande floresta junto com outros magos. Raios de luz brilharam, indicativos do processo de teletransporte. Lei Lin não se sentia mais desconfortável ao experimentar mudanças espaciais durante uma jornada tão curta. Afinal, seu corpo atual agora era capaz de resistir ao teletransporte em diferentes planos através do portão astral. Isso era como amendoim para ele.
Enquanto os outros magos ainda estavam tontos com os efeitos residuais do teletransporte, Lei Lin já havia saído com as duas mãos nas costas e começou a avaliar a grande floresta. O local para o qual foram transportados era evidentemente uma encruzilhada. Quando Lei Lin chegou fora da formação do feitiço de teletransporte, as primeiras coisas que ele viu foram as folhas enormes e numerosas estruturas de magia. Ele caminhou até a beira do caminho antes de perceber que a estrada larga que ele estava andando era na verdade apenas um galho da árvore gigante. A luz do sol brilhava através das lacunas entre as folhas, projetando sombras manchadas na terra. Como a copa da árvore era muito grande, os raios de luz eram muito fracos. Pode-se ver o brilho de numerosos feitiços de luz eterna e chamas eternas na frente das estruturas do Magus. Uau! A grande floresta poderia ser apenas o lugar mais alto de toda a cidade de Crevey. Empoleirado na árvore gigante, tinha-se uma visão panorâmica dos outros distritos. Lei Lin observou o magma ardente, a água do mar azul celeste até a enorme tumba sombria. Era apenas o distrito central que estava envolto em uma camada de névoa e não podia ser visto claramente. Na verdade, essa área é um local estratégico importante. Os controles devem ser colocados em prática. Lei Lin pensou enquanto vagava ao longo de um galho. A maioria das estruturas de Magus na grande floresta foram construídas sobre folhas de árvores e foram distribuídas uniformemente por todo o caminho até o topo. Se algum Magus quisesse cobrir todo o distrito completamente, ele teria que escalar a árvore sem parar. No caminho, alguns pássaros amarelos e verdes passavam por Lei Lin de vez em quando, ocasionalmente descansando em galhos altos e cantando, o que era agradável aos ouvidos. Sob o efeito das gigantescas torres de purificação, até criaturas normais poderiam suportar a contaminação por radiação emitida involuntariamente pelos magos, desde que não fosse demais. Portanto, humanos comuns e outros animais puderam existir em muitas cidades magus em todo o continente central. Tal ambiente parece ser o que os elfos mais gostariam. Lei Lin não pôde deixar de verificar os transeuntes de ambos os lados. Em Crevey City, a maior parte da população era formada por Waloks e outras raças. No entanto, no distrito de Great-Olds, a raça mais vista eram os elfos, que tinham orelhas pontudas e figuras altas e esguias. Era preciso admitir que a aparência dos elfos possuía muitas características especiais exclusivas dos feiticeiros. Se não fosse pela diferença em sua aura e pelas orelhas que os denunciavam, muitos magos provavelmente confundiriam elfos com feiticeiros. 519. Pegando sucatas casa de campo aconchegante de Lili. Lei Lin olhou para a tabuleta de uma loja, feita de folhas de carvalho e escrita tanto nos caracteres do continente quanto na língua élfica. Em comparação com todas as outras lojas, esta loja era evidentemente mais atenta aos detalhes. Até os cantos tinham verdura com plantas e flores brotando, emitindo agradáveis aromas de flora. Bem-vindo. Ao entrar na loja, um elfo de aparência infantil cumprimentou Lei Lin genuinamente com respeito um sorriso. Cliente respeitoso, como posso atendê-lo hoje? Oh, estou apenas olhando, vejo que você vende muitas coisas diversas aqui. Os olhos de Lei Lin foram para o balcão de vendas. Havia uma enorme confusão de materiais mágicos como minério, peles de criaturas vivas, pergaminhos e outros artigos artesanais. A variedade era grande, mas quase todas sem etiqueta e colocadas ao acaso. E apesar disso, parecia uma bagunça organizada. Sim, desde as ilhas da costa sul até Ski City, tudo o que existe pode ser encontrado aqui. O dono da loja élfica sorriu e respondeu com orgulho. Sério? Lei Lin colocou um sorriso no rosto. Atualmente, o número de objetos que poderiam atrair sua atenção estava diminuindo. No entanto, a partir de suas observações há pouco, ele notou alguns materiais valiosos, em exibição. Para uma pequena loja como esta, era bastante raro. Lei Lin estava prestes a sair da loja quando um item em um canto chamou sua atenção. Este item também está à venda. Lei Lin casualmente pegou um pergaminho de feitiço. Era um pergaminho muito antigo coberto de poeira e marcas de danos. Enrolado entre os dois eixos horizontais não havia papel mágico comum, mas algum tipo de pele animal, com um toque de brilho na textura. Lei Lin desenrolou o pergaminho e viu os registros de um modelo de feitiço de nível 2. Parecia que foi bem usado, pois o conteúdo ficou muito fraco. Os magos podiam usar sua força espiritual para quebrar e extrair o conhecimento e os modelos de feitiços dentro dos pergaminhos,
E muitos métodos de aprendizado incluíam o uso deles. Quando um pergaminho era usado repetidamente para estudo, ele acabaria se deteriorando até esse estado. Os magos exigiam que a estrutura do modelo de feitiço fosse estável e, portanto, exigiam extrema precisão e qualidade. Assim, um pergaminho em tal condição teria perdido totalmente o seu valor. Afinal, um modelo de feitiço instável podia ser fatal. Como tal, este velho pergaminho acabou de ser deixado lá, sem ser vendido por um longo tempo. Assim, vendo Leilin pegar isso, uma luz de perplexidade brilhou nos olhos do dono da loja élfica. Este é o modelo de feitiço de um feitiço de nível 2 manda iluminação. O preço original era de 5.000 cristais mágicos, mas como é sua primeira visita aqui, minha oferta é de 3.000 cristais mágicos. Apenas 3.000 cristais mágicos e será seu. É, assim mesmo. Leilin deu um sorriso que não era um sorriso e olhou para o elfo até que se sentiu um pouco envergonhado e baixou a cabeça. O preço cotado ultrapassou muito o valor original do pergaminho, causando um pouco de constrangimento ao geralmente nobre e elegante elfo. No entanto, para o bem de seu sustento, ele teve que fazer isso. Você é um elfo do vento, certo? Leilin podia sentir as partículas elementares do vento pairando ao redor do grupo oposto. Era extraordinariamente leve e gracioso, então Leilin não pôde deixar de perguntar. Sim. Sim, meu senhor. O dono da loja de meia-idade levantou a cabeça. Havia muitos magos que podiam reconhecê-lo como um elfo, mas poucos foram capazes de identificá-lo especificamente como um elfo do vento. Há rumores de que a tribo dos elfos do vento está perto de se extinguir no continente. Eu não esperava encontrar um aqui. Leilin sorriu e enrolou o pergaminho. Ele pegou um minério negro do balcão de vendas, incluindo este item, um total de 3.000 cristais mágicos. O dono da loja elfo examinou atentamente e após a confirmação de que era apenas um minério comum que não era particularmente valioso, ele acenou com a cabeça em concordância. Percebendo a vergonha nos olhos do elfo, Leilin não criticou mais. Depois de liquidar a transação, ele saiu da loja. Suspiro. Mesmo um elfo gracioso e elegante não pode escapar das leis da natureza. Leilin se virou para dar outra olhada na requintada porta da loja. De acordo com lendas antigas, os elfos migraram para cá do outro mundo e tiveram muitos ramos diferentes em outros lugares. Entre os elfos da lua, elfos do ouro e elfos do vento possuíam o mais alto grau de linhagem, semelhantes aos nobres da raça humana, possuindo alto prestígio e boa reputação. Eles também foram regularmente retratados como protagonistas nas obras de muitos poetas. Quanto aos elfos negros e afins, eles eram considerados os estranhos entre a raça, portanto, não comparáveis ao resto. E assim, para um nobre e elegante elfo do vento cair nesse estágio, Leilin não pôde deixar de suspirar baixinho. Mas, já que foi você quem começou isso, você não pode me culpar. Leilin riu enquanto sua palma acariciava a capa do pergaminho. A estranha textura dele o fez brilhar de alegria enquanto seus olhos se iluminavam. Bip. Após a comparação do banco de dados, o item foi confirmado como a epiderme de uma criatura antiga rinoceronte chifrudo. O AI-chip relatou e o humor de Leilin se iluminou. Embora o modelo de feitiço na superfície do pergaminho não fosse muito útil, o material usado era notável. Uma criatura viva antiga, o rinoceronte chifrudo era semelhante à serpente gigante Kemoin. Ambos poderiam alcançar o Morningstar na idade adulta. A epiderme continha um alto nível de resistência à magia e era um material necessário para muitos equipamentos Morningstar Magie. Para Leilin, ser capaz de obter isso por apenas 3.000 cristais mágicos era realmente um negócio fabuloso. Não apenas isso, mas o minério que ele escolheu também era feito de um material secreto de prata de alta qualidade. Embora estivesse embutido sob camadas de minério, o AI-chip de Leilin ainda era capaz de detectá-lo. Esta pequena loja teve uma grande perda com nossa transação. Seus 2 itens mais valiosos foram comprados por mim. Leilin riu silenciosamente. Após sua promoção para Morningstar, e depois de obter assistência suplementar da Força da Alma, as capacidades de sondagem de seu AI-chip aumentaram aos trancos e barrancos e podem ser consideradas sem precedentes na história. Muito poucos itens poderiam esconder sua verdadeira forma de suas varreduras neste momento. Como tal, sua vantagem atual era muito grande. Mesmo que ele não fizesse nada substancial todos os dias e apenas navegasse pelas várias lojas casualmente, ele poderia pegar itens necessários para sua pesquisa e descobertas Morningstar.
É só. Lei Lin coçou o queixo. Fazer isso seria muito pomposo atrairia o tipo errado de atenção. Se o segredo do AI-chip vazar, pode haver mais problemas. Além disso, as pupilas de Lei Lin brilharam. Ele balançou a cabeça impotente e chegou na frente de uma formação de feitiço de teletransporte em um cruzamento, onde 2 magos estavam esperando. Esses 2 magos tinham características óbvias de uma raça diferente. Um deles tinha uma cabeça que lembrava de um polvo, enquanto o corpo do outro era coberto com pelo de lobo. Lei Lin se aproximou e graciosamente fez suas saudações. Lord Paul, Lord Philippe. Já faz muito tempo. Esperamos não estar abusando de você, Lord Lei Lin. Paul riu e apontou para o minério que Lei Lin segurava em sua mão, ambos exibindo um entendimento mútuo tácito. Os magos da Estrela da Manhã realmente não são fáceis de enganar. A habilidade de sondagem de sua força da alma é louvável, detectando o segredo neste minério tão rapidamente. Lei Lin revirou os olhos silenciosamente, mas não se importou muito. Afinal, as sondagens por seu próprio chip de IA geralmente eram feitas secretamente e até agora não haviam sido descobertas. Outros magos teriam pensado que ele dependia de sua aguda força de alma para descobrir os tesouros e, portanto, não era considerado grande coisa. Sim, pedimos desculpas por interromper seu lazer. Nossa reunião social está prestes a começar, venha. Philippe respondeu cortesmente. Lei Lin não o rejeitou, claro, por favor, mostre o caminho. Ele tinha certeza absoluta de que toda a cidade de Crevey tinha um feitiço especializado usado para detectar estrelas da manhã. No entanto, ele não usou nenhum feitiço para alterar sua própria aparência e ondas de energia, pois confiava em suas habilidades e tinha certeza de que não seria descoberto facilmente. Depois de uma consideração cuidadosa, ele concluiu que era compreensível. Crevey City era a sede principal de toda a Warlock Union, tinha muita importância simbólica. Eles já haviam provocado seu Qian de Morning Star Magie. Se eles não tivessem um estado de alerta aumentado e um poderoso sistema de alerta, a prosperidade da cidade teria vida curta. Lei Lin pensou sem entusiasmo sobre isso enquanto seguia Paul e Philippe até a frente da formação de feitiço de teletransporte. Esses 2 não fizeram nenhuma tentativa de esconder as ondas de energia em seus corpos e receberam muitos olhares de reverência. Os Warlocks se afastaram voluntariamente e deixaram um amplo espaço para a enorme formação de feitiço de teletransporte, tanto que apenas os 3 ficaram usando naquele momento. Não importa onde eles estivessem, Morningstars carregava uma quantidade assustadora de prestígio. Raios de luz prateada brilharam e, quando o cenário ficou visível novamente, Lei Lin se viu em um lugar desconhecido. Todos os prédios eram baixos e as lajes de concreto na estrada tinham muitas depressões, parecendo muito gastas. Mesmo a densidade das partículas de energia no ar parecia ser muito fraca, semelhante ao resto do continente central. Surpreso. É inesperado que a área central de Crevey City, com seus 4 elementos, seja tão simples e crua. Paul comentou enquanto conduzia Lei Lin para outro caminho. Caixa. Quando Lei Lin pisou em uma das lajes, ela pareceu ganhar vida, flutuando e levando Lei Lin para frente na velocidade de um raio. Um pequeno sim. Lei Lin acenou com a cabeça em concordância. Para o centro do castelo. Paul falou com as lajes de concreto e os 3 aceleraram. Feito isso, ele olhou para Lei Lin, sorrindo enquanto explicava, devido às limitações de nossa linhagem, nós, feiticeiros no continente central, passamos por um longo período de escuridão. Como tal, muitos dos mestres sugeriram durante a construção da cidade que o núcleo não deveria ser muito extravagante e precisava ser equipado com um bom sistema de sentinela. Eu vejo. Lei Lin assentiu. 520. Encontro de bruxos Bloodline e Warlocks poderiam fazer uso de suas linhagens para avançar rapidamente, não experimentando nenhum gargalo real nos níveis 1,2 ou mesmo no nível 3. Tudo o que eles tinham que fazer era esperar que sua linhagem amadurecesse. Eles deixaram os magos regulares comendo poeira, sua taxa de avanço extremamente aterrorizante. No entanto, havia uma desvantagem óbvia. Algemas de linhagem. Esta maldição perseguiu a loucos da linhagem sanguínea eternamente, fazendo com que eles fossem, para sempre incapazes de superar o poder da fonte de sua linhagem. Era impossível notar essa disparidade nos escalões mais baixos e não era especialmente óbvia nem mesmo no reino da Estrela da Manhã. No entanto,
Uma vez que alguém entrava nos círculos do reino da lua radiante, havia poucos Warlocks que tinham a linhagem para avançar tão longe. Portanto, os magos eram superiores a eles naquele ponto. Uma vez que os terríveis magos de amanhecer entraram em cena, a lacuna entre os dois ficou ainda mais aparente. Devido à instabilidade emocional de suas linhagens, eles eram imprudentes e temperamentais, muitas vezes ofendendo muitos magos. Além disso, muitos de seus experimentos de linhagem eram considerados tabu, o que resultou no descontentamento de muitos. Como resultado, quando os Warlocks caíram, os Magi uniram forças e os seguraram. Sob essas condições, os Warlocks originais na Costa Sul e na Twilight Zone morreram. A situação foi um pouco melhor no continente central. Assim como os Warlocks foram pressionados a ponto de estarem praticamente à beira da morte, a reabertura dos portões astrais ajudou os Warlocks a trazer sangue novo. Na Era Antiga, o esplendor dos Warlocks veio do apoio de linhagens de outros planos. Embora eles não tenham recuperado completamente a glória do passado, alguns Warlocks alcançaram com sucesso o nível 5 e, portanto, preservaram a herança dos Warlocks. Cleveland City foi construída nessas circunstâncias. Mesmo a região central era feita de prédios herdados dos tempos antigos e não havia sido alterado. Guardava vestígios do progresso em sua história. Os gloriosos esforços de cada linhagem ancestral devem ser estudados e reverenciados. Leilin não pôde deixar de elogiar do fundo do coração. Se não fosse pela perseverança dos Warlocks de alto escalão no passado, todas essas tradições teriam sido destruídas. Seu ambiente seria milhões de vezes mais difícil de suportar do que era agora. Portanto, Leilin estava cheio de sincera gratidão por eles. Clique. Enquanto eles estavam no meio da conversa, as 3 lajes de concreto aterrissaram em uma depressão dentro da praça de um simples castelo, fixando-se firmemente no interior. Eles pareciam se encaixar perfeitamente, sem nenhuma lacuna. Este é o núcleo do poder em Cleveland City, de Blue Stronghold. Paul apresentado a Leilin. Os 3 magos Estrela da Manhã deixaram a praça, aproximando-se do portão do castelo. Leilin, naturalmente, começou a avaliar este antigo castelo. Suas paredes negras eram manchadas, trazendo consigo a aura dos tempos antigos. Embora parecesse pobre e não fosse nem comparável ao seu castelo de ônix anterior, as poderosas ondulações de energia aura antiga eram algo que faltava em seu castelo. Bem-vindo, bem-vindo. Lord Leilin, estamos esperando por você há muito tempo. Do lado de fora do portão do castelo, um homem caucasiano de meia idade com cabelos prateados esperava há muito tempo. Depois de ver Leilin, seus olhos brilharam quando ele imediatamente avançou para apertar as 2 mãos de Leilin. Sua palma era extremamente grossa e quente, cheia de poder. Era semelhante ao fluxo de água sobre uma camada de gelo, a força enterrada nas profundezas pela camada de gelo. Seus olhos estrelados pareciam tão claros quanto a água da nascente, e parecia haver uma sensação de afinidade entre eles que afetava até mesmo Leilin. Ele está realmente me aceitando sinceramente? Especialmente porque estamos nos encontrando pela primeira vez? Leilin revelou um sorriso, parecendo extremamente emocionado, enquanto ele estava surpreso. Embora ele também fosse um Warlock Estrela da Manhã, a outra parte provavelmente estava exagerando por ser tão entusiasmada. Com esse pensamento, ele comandou silenciosamente o Airship Scan. Com o bônus de atingir a força da alma, as capacidades do Airship na varredura de energia tornaram-se ainda mais notáveis. Ele pode até pegar algumas informações de Warlocks classificados como Estrela da Manhã. Sob a varredura do Airship, a forma humana diante dele se transformou em uma imagem 3D e foi projetada na frente. Os dados se atualizam constantemente ao lado. Como esperado, mesmo que a outra parte fosse um Morningstar Warlock, eles ainda não conseguiram descobrir as ondulações do Airship. Leilin, que viu isso, agora pode relaxar completamente. O alvo é um feiticeiro Estrela da Manhã. Afinidade determinada para estar com elementos ilusórios. A primeira conclusão do Airship permitiu que Leilin fizesse algumas suposições. BIP. Ondulações de energia foram descobertas, determinadas como ilusões passivas. O alvo pode formar automaticamente um campo de força ilusório ao redor de seu corpo, fazendo com que todos os seres nas proximidades desenvolvam opiniões favoráveis sobre ele, como esperado. Uma habilidade ilusória devido à sua linhagem. É até capaz de afetar Morningstar Magie. Que assustador! Leilin silenciosamente levantou sua guarda,
Mesmo quando ele deu o sorriso mais ensolarado que pôde. Ele agiu como se agora tivesse uma impressão ainda melhor do homem corpulento. Ao ver isso, Paul e Felipe trocaram um olhar, rindo como se tivessem chegado a um tácito entendimento mútuo. Este homem, corpulento, herdou a linhagem do antigo escorpião de cristal ilusório, uma criatura cujas formidáveis habilidades ilusórias entraram no reino do aterrorizante. Mesmo radiante Muon-Magi já havia sido afetado por suas ilusões. Além disso, ele nem havia liberado todas as suas habilidades, apenas seu campo de força automático. Mesmo que Lelin descobrisse isso, ele ainda tinha uma desculpa. Era impossível usar apenas essas ilusões para manipular um Morningstar Magus, mas se ele pudesse influenciar alguém secretamente e dar de casamento do outro de vez em quando, a outra parte trabalharia a seu favor sem saber. Isso era muito possível. Com esse pensamento, os sorrisos que Paul e Felipe tinham em seus rostos ficaram ainda mais brilhantes. Para os jovens Wallocks, este foi um teste para entrar na área central. Ao mesmo tempo, foi um teste de lealdade. Não havia como evitar, já que após o ataque dos magos, esses feiticeiros agora estavam paranoicos. Eu sou Lelin. Lelin Fallier. É uma honra poder conhecê-lo. Lelin riu em seu coração, embora sua expressão parecesse estranhamente sincera enquanto ele se curvava com a etiqueta de um nobre. Ah, somos todos irmãos de linhagem, apenas me chame de Jalon. Jalon e Lelin começaram a discutir as coisas afetuosamente, e ele secretamente enviou a Paul um olhar que lhe dizia que ele poderia relaxar. Depois da certeza, Paul e Felipe puderam descansar o coração. Vocês foram os únicos que sobraram para a reunião. Entre. Jalon parou no portão e os convidou. Os três entraram imediatamente. Como se tivesse passado por uma camada informe de água, Lelin imediatamente sentiu a emoção ferver em seu sangue assim que entrou no antigo castelo. Era como se ele tivesse alcançado uma área muito confortável, seu corpo relaxando inconscientemente. Isso. Ele revelou um olhar de espanto. Isso era praticamente um paraíso para os Wallocks de linhagem. Você deve estar surpreso, Jalon disse com orgulho. As linhagens de todos, os Wallocks irão ressoar com o castelo de sangue, a ponto de sua linhagem amadurecer ainda mais rápido quando estiver aqui. Não havia necessidade de mais palavras. Lelin entendeu imediatamente o quão importante este lugar era para Wallocks de baixo escalão. Era um lugar divino que poderia reduzir pela metade o tempo necessário para avançar. O castelo de sangue era enorme, mas não havia servo, aqui. Parecia bastante vazio, com no máximo alguns fantoches e servos das sombras. A esterilidade surpreendeu Lelin. Jalon trouxe Lelin e os outros dois para dentro do castelo e abriu uma porta dourada gigante. Ele então informou em voz alta aos muitos feiticeiros lá dentro: venham. Vamos dar as boas-vindas ao nosso mais novo camarada Lelin Fallier do clã Ouroboros. Bem-vindo. Bem-vindo, vamos. Felicidades. Atrás da gigantesca porta dourada havia um grande salão de baile. Havia candelabros gigantes de cristal ao longo de todo o teto, pedras preciosas brilhando com luz caleidoscópica. Os muitos feiticeiros no salão de baile foram separados em seus próprios pequenos grupos enquanto falavam em voz baixa. Ocasionalmente, um deles ia conduzir algumas danças. Alguns músicos que haviam sido convocados como escravos pela necromancia estavam sentados em um canto, tocando música elegante e graciosa. Quando Jalon os interrompeu, o salão primeiro caiu em silêncio. Foi de curta duração, no entanto. Os olhares dos Wallocks voaram para ele, e eles começaram a torcer pela entrada de outro camarada. Lelin imediatamente sentiu uma pontada de medo, mas finalmente relaxou. O número de estrelas da manhã aqui quase excede o número total que já conheci antes. Parece que este é um círculo no qual só se pode entrar depois de ter uma certa quantidade de poder. Lelin retornava as saudações de vez em quando, e ele não podia deixar de suspirar tristemente ao olhar para o número de feiticeiros da Estrela da Manhã aqui. Os feiticeiros que podiam avançar para o reino da Estrela da Manhã claramente tinham linhagens que ultrapassavam as linhagens de criaturas antigas do reino da Estrela da Manhã. Este fato era bastante óbvio. Lelin distinguiu cuidadosamente entre a confusão de auras tirânicas no corredor. O rinoceronte selvagem, o macaco de água, o velociraptor antigo. São muitos. Ainda existem muitas linhagens completamente estrangeiras também. Devem ser linhagens de criaturas da Estrela da Manhã de outros planos. Lelin olhou em volta educadamente, mas estava completamente assustado por dentro.
Como qualquer outro Alok, a maioria dos presentes aqui parecia incrivelmente deslumbrante. Mesmo as características únicas de suas linhagens Morningstar não tiveram efeitos em suas aparências externas e, em vez disso, adicionaram uma sensação de força natural. Venha, Leilin, vamos sentar. Precisamos discutir o relâmpago de Júpiter. Paul trouxe Leilin junto para cumprimentar cada círculo individualmente e, em seguida, puxou-o para um canto. Jalon havia se despedido há muito tempo. Aqui, vários sofás longos foram deslocados para formar um círculo. Os feiticeiros da Estrela da Manhã sentados nela tinham ondas de energia assustadoras saindo de seus corpos. Esses, Warlocks tinham características muito distintas. Entre eles, alguns tinham cabeças de polvo, claramente Warlocks of the Spirit Circle. Além deles estavam um velho magro e uma jovem, que tinham as características dos antigos lobos do vento.